Boas noites, meus caros ouvintes. Sejam muito mais bem-vindos. Fogo. Ele está-me aqui a fazer fucking macacos, bro. Não. Sim. Deixa-me explicar porquê. Eu também quero explicar, mas vocês não deixam falar. Eu vou explicar porquê não, primeiro. Não, okay? eu preciso de tempo. Eu vou explicar porquê. Tipo, imagina. Bro, o que eu não estou a dizer que está correto ou não. Quer dizer, tu tiras a tua opinião. Exato. Mas imagina que tu pegas nisto e fazes esta research, certo? É exatamente pelo motivo que estamos aqui a falar. Posso? Então, para ti... Estás a ver? Não aguenta um mês sem sexo. Eu estou a gostar da... fazer sem internet? Não podes falar, nem jogar jogos de tabuleiro, pelos vistos. Identificas-te como uma mota? Claro. Voltando ao tema anterior, porque é que tu não foste abortado, Zé? Bro, não sei. A minha mãe tentou. Boa noite a todos, meus caros espectadores. Número 1 ali e número 2 ali. Câmara 1 e câmara 2. Estamos aqui mais uma noite reunidos para um podcast de mesa para 3. Desta vez não vemos assim com um debate, quer dizer, eu acho que vai ficar um bocado pesado, mas é suposto ser algo casual, ok? Porquê que vai ficar pesado? Porque, pronto, o nosso companheiro Leandro disse que tem uns takes muito controversos, não é? Desculpa lá, não vai ficar pesado porque o Pedro não está cá. Eu já sabia que ele ia... Quer dizer, o Pedro está cá. Não, o outro Pedro, tu percebeste? Mas eles não. Mas isso a culpa é deles. Mas pronto, neste episódio, vamos ter assim uma conversa casual sobre, talvez, cereais, já começamos com isso. Sobre... Desculpa, olha a cara do equipe, mano. Está perfeito, okay? Acho que essa imagem tem que ser partilhada. Vamos falar de identidade de género, LGBT, sociedade atual, coisas que nós vimos no Twitter a passar-se ou que sejam do momento, e também algumas coisas duvidosas que eu tenho aqui apontadas, ok? Mas antes disso, eu gostava de começar com uma coisa que eu disse que ia falar com o Pedro. Queria ter assim uma opinião geral muito rápida que vocês acharam do último debate do aborto que nós tivemos. Okay? Mas tipo, em termos das opiniões que as pessoas deram ou em termos em geral. do debate em geral? Opiniões. Da performance? As opiniões não, isso ficou para lá. Mas digamos a performance. Vocês estavam à espera que fosse assim, que tivesse um bocado diferente, o que é que se passou? Se quiseres eu começo. Bem, antes de começar, apenas só vou dizer que o Knockout diz que o Keep é de sexo indefinido. Continua. O Knockout sabe bem o sexo dele. Ok. Mas bem, Pedro. Eu acho que correu exatamente como eu esperava que ia acontecer. Sério? Sim. Eu não estava nada à espera. Que mentiroso do caralho. Ei. Ninguém estava à espera da mãe da Esther com aquela performance excepcional. Não? Não, claro que Eu achava que ela ia sair bem. eu não, eu não estou a dizer que ela se ia ser mal, mas pensava que não ia falar tanto, que ia tipo, estar mais tímido. Sim, se calhar. E ao início estava. Só que é aquela... Mas pronto. Bro, eu juro, tu não vais ir daqui hoje e levar a taça na cara. Mas pessoas assim mais velhas, pais, okay, sem ofensa para a mãe da Esther, eles costumam ser, quando falam assim de tópicos destes, eles ficam muito quentes, assim muito rápido. E é... Não, lá desde o início, desde que a gente teve aquela pequena interação ao início, deu logo para perceber o que vinha. A pessoa entendeu logo que era uma pessoa que não ia ter o sangue a ferver, como se diz, ia ser mais controlado. Exato. Por que estou a ouvir crianças, mano? São os vizinhos, deixa-os para lá. Foda-se, o microfone captura os vizinhos, chaval. Mas olha que eles gritam bastante, por acaso. Mas bem, o que é que eu achei? Eu acho que o Pedro já tinha acabado com esta parte, pelo menos. O que é que eu achei? Sim, de resto, yeah. Eu achei que foi fixe, eu acho que ela participou bastante mais. Eu também achava que ela ia ser mais tímida, mas não. Eu só acho que durante a conversa houve assim uns mini problemas que eu tentei falar disso antes da conversa para ver se evitávamos, mas acabámos por cair lá na mesma, que era a conversa legal. Eu sinto que houve, principalmente no segundo debate, que eu estive ontem a analisar em live, o Pedro muitas vezes está a tentar ir pelo caminho moral, de tipo, você imagina um cenário hipotético em que o homem não quer o filho e a mulher quer. E ela diz, mas legalmente, no Portugal também não podia ser assim. E o Pedro, em vez de ir para a cena, estou a falar moralmente, ele fez algo que também acho bom, que ele disse, vamos imaginar que estamos nos Estados Unidos. Foi mais ou menos com isso. Yeah. Pronto, os portugueses têm muita dificuldade em lidar com hipotéticos, com analogias e com separar moralidade da legalidade. Mas fora disso foi divertido. São os fantasmas que estão aqui, que eu estou a vê-lo a comer. Olha aí, que isto não está escrito essa. Morrer. Então low slog, que é para aprender. E olha aí, mano, muito gostoso isso. Não fui eu que parti do Olha, aí de ti que vires o leite na mesa, ok? Levas uma trompada. A minha única preocupação aqui era virar a mesa no leite. Já agora, confirma-me. What? Confirma-me se os brownies estão bons ou uma merda.
duvidoso. Para quem gosta de merda, ele está a adorar. Não, tipo, genuinamente, isto parece tipo choca-pico normal. Pronto, aí está. É uma merda. Aí está o problema, devia saber a brownie, né? Não, choca-pico normal. E sabes, choca-pico normal sabe a brownie, porque é tipo a chocolate. Oh, E brownie é chocolate. Aposto que foi o que eles pensaram, mano. Eles pensaram, brownie é chocolate. Então tu pegas no choca-pico, metes em retângulos e está feito, filho. ai. Mas pronto, aqui, porque é que tu achaste? Eles nunca disseram que era sabor a brownie. É só tipo feitio a brownie. Tu hoje bebeste assim uma energy drink, por isso estás com muita energia. Diz-me lá o que é que se passou. O que é que achaste do debate anterior? A tua performance, a performance do Pedro, a minha, blá blá. Minha performance foi calma. Também tipo... Não, tipo, também quando entrei... Entraste muito a peito. Entrei logo. Não tinha treinado peito nesse dia. Mas a cena é... Eu entrei na segunda parte e a segunda parte era mais calma, por assim dizer. Ou seja, também não havia muita coisa para se dizer. Disse o que tinha a dizer, acho eu. Sim. Oh, Pedro, não tenhas medo. É Diz-me logo. verdade, é verdade. Ele disse o que tinha a dizer. Tu Foi pouco, mas disseste- teve. Tu disseste a coisa mais generalizada que podia dizer, ok? Que ninguém iria discordar. O quê? Tu disseste, eu acho que o homem também devia poder decidir. Não disseste porquê, não disseste em que situação. Não, Porquê? disse. Porquê é que ele pode decidir? Assim, depende da situação. Disseste Diz-me uma situação. porque precisa de dois para fazer aquilo. Malta, o debate do aborto já passou, já foi. Não. Então espera aí. Já Não. foi. Ele agora tem que me dizer outra, tipo... outra cena. E adoro que ele também ignora aquelas que eu falo. Não troca lá. canal para mim. Ele não troca. Estão a ouvir um fantasma a falar fora da cena. Vai há não sei quanto tempo que isto está a acontecer. Pronto, agora vai ficar em ti durante 15 minutos. Mas porquê 15 minutos? Que é o que ele quer. 10 É o minutos meu sem tempo de aparecer. antena? É o meu tempo de antena agora? É, tiveste 10 minutos sem aparecer. Agora ficas 15 minutos a aparecer. Sim, e depois senhor. durante a próxima hora não aparece. Então o Carlos agora é um fantasma. Agora ficou mesmo unreal. Je suis fantasma. Eu acho, que o Leandro falou o que tinha a dizer. Já. Mas como eu te disse assim, foi pouco, mas foi o que tinha a dizer. Exato. Foi eficaz, não é? E eu depois tive o tempo todo a tentar constatar o ponto dele. Exato. Ok, pronto. Ou seja, ele deu o teu ponto e tu é que desenvolveste, foi Não, isso? mas a questão é, que argumentos é que poderias dar para, por exemplo, para o homem ter ou seja, eu digo, o homem merece ter um voto na matéria. Que argumentos é que tu dás? O que tu deste foi que é porque é preciso dois para o fazer. Não interessa o que eu dei. O que é que tu dás? Um argumento? Eu não dava porque eu sou contra até as 24 semanas. O que eu tenho a ver com as causas? Não foi esse o ponto. É tipo, qual é o argumento que tu dás para o pai poder ter uma opinião? Exato. Para o pai poder ter opinião. Para Sim. mim, acho que é fácil. Para ele ter opinião é porque ele tem que ser o filho dele. Se está num período em que ainda não é, que é Foi o um que eu fucking disse. uma célula, não. Tu disseste que é porque duas pessoas fizeram aquilo. O que é que isso tem a ver com o que eu acabei de dizer? Tudo. Não, o ponto do Carlos está certo. Tipo, acho que a pessoa desse, tipo, acho que o pai devia ter opinião. Depois de 24 semanas, sim. Antes não. Exato. Porque, como eu falei antes, para mim antes não é nada. Porque senão para mim seria como se estivesse a exigir que a mulher cortasse o cabelo porque tu queres. Porque tipo, não tem cruzação moral ainda, o fucking bebê. Mas isso não faz sentido. Porque imagina que... Se calhar ele devia ter estado no outro lado do debate também, devia ter sido 3 para 2. Eu acho que, tipo, imagina, eu considero vida da mesma maneira que ele considera. Ou seja, a partir das semanas em que o cérebro se desenvolve, certo? Pronto. Não, pera, vida existe antes. Queres dizer Eu disse o que é que eu considero. Sim, ele Mas sim, pronto. Pronto. Continua, desenvolve. Pronto, agora a cena é, Mas rápido. se tu disseres que o pai só pode ter uma opinião a partir daí, e vamos dizer que o pai não quer, Pronto. para acontecer algo sobre, ou seja, para o pai ter o que ele quer, teria que estar a matar uma vida. Porque a partir daí já consideras que é uma vida. sim. Então é estúpido. Não, ele tem a sua opinião, mas foi que nós decidimos na altura. A decisão é sempre da mulher, ultimamente. Sim, quer Ele dizer, vai falar. mas assim, até a partir do ponto que ele já é uma vida, até já nem da mulher é. Ok, mas antes disso, é. Mas pronto. É. Ele, Agora falou, podes- ele falou muito, mas ele falou pouco. Eu vou deixar isso por aí. Falei ok? demasiado. Vai mal deixar. por aí. Eu vou ver vídeos sobre o aborto que eu vi uns muito fixes no meu channel. Vemos isso no privado, não viemos aqui para discutir isso hoje, ok? Exatamente. Não estamos a Quer dizer, falar. viemos um bocadinho, mas foi para ir num debate novo, ok? Mas pronto. Antes de continuarmos, vou só dizer aos nossos espectadores que estou a ver que está muito fraquinho ainda, ok? Estou à vossa espera, ok? No canto para mandar mensagens, foi bater uma punheta. Segunda coisa
quero que reparem muito Feita de bem. fantasmas. Reparem muito bem que temos painéis novos e um deles diz donations, ok? Não diz nada. Diz. Diz sim, olha para aquilo. Não diz, diz donate. Donate. É a mesma coisa. Depois tem dollar bills, isso- não vai receber donation em dólar. Por isso, se alguém E quiser mandar. conversão tu pedes dinheiro. O link não funciona. Ah, 0. Bro, o link foste tu que fizeste. Olha aí, não exponham problemas internos em live, please. Pronto. Vamos passar para o próximo tópico. O link funciona. Claro, fui eu que fiz. Aí agora já... Pronto, está bem. Passando para o próximo tópico, tópico principal desta noite. Nós vamos falar de identidade de género LGBT. Porquê? Perguntam-se vocês. Não pergunto nada. Porque eu estava, assim, calmamente a apreciar o meu dia, sentado num tuk-tuk, e apercebi-me de um tweet. Bom, essa não interessa para nada. Não é para nada, mano. Está com o nome errado. Me tratas disso já. Não trato. Mas pronto, apercebi-me de um tweet que me apareceu, mandado pelo grande Nuno. Espero que ele esteja a ver também, ok? Vocês estão-me a cagar uma tosta? Não, tu estás a agradecer ao grande Nuno. Mesmo, nenhum de nós aqui se chama Pronto, Nuno. mas isto já vai para vocês. Pronto. O Nuno mandou-me uma cena Ok. que era um gráfico. Acho Ok. injusto, mandou só a ti, não sabia que não mandou a nós. Ele Ele mandou-me partilhou o gráfico que nós, já viste? É verdade. Mas bem, ele mandou-me um gráfico que diz assim: população adulta a identificar-se como LGBT. Em número 1 estava o México com 12%. O chaval matou-se, mano. Estás a olhar para aqui porquê? Fala! Não Ora, diz o chaval então, matar-se. fala do gráfico, estou a ouvir. Pronto. Em número 1, México com 12%. Em número 2, Portugal com 9,9%. Isto no mundo, ok? Como é que o México tem? Ok, mas move on. Sim. Japão 8,9%. Islândia 6,9%. Áustria, blá 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 blá. E em último está a Hungria e a Índia. O Feli Flá diz Carlos para host do ano. Para o Rossone, pois. Eu aqui a tentar fazer o trabalho, eles estão-me a ganhar uma tosta. Ei, Não, eu estou a prestar atenção aos viewers Tu e não- a ti ao mesmo tempo. Estou a fazer multitasking. Angel, tu não leste a legenda, bem. Sim, mas hoje já anda ninguém precisa saber. Diz que eu leio. Isto é um gajo a perguntar-se como é que é possível que Portugal seja em número 2 do lugar de gays. Não foi isso que eu disse. Assim, ele disse uma palavra que não podemos dizer na Twitch. A Fantasy diz um Oscar para ti. Ok? Qualquer dia vais ter que comprar troféus para o Carlos. Obrigado, eu sei. Mas bem, Ó Carlos, saí buscar onde tu compraste para os outros. e então, o Nuno perguntou-me: o que é que achas sobre isto, meu caro conhecedor de muitas coisas? Achas que isto é fake? Conhecer muitas coisas é um stretch enorme. Pronto. E vou-vos ensinar aqui, no nosso episódio que fizemos de desinformação, que eu vos ensinei como é que devem agir. Eu disse, duvidoso. Fui ver a Source, World of Statistics. Eu, what the fuck é isto? Foi ao Google, não encontro site nenhum. É uma Eu, página de what? Twitter. Uma página de Twitter. Ok, eu abro a página de Twitter. Ok, qual é que é a source que eles estão a pôr aqui no Twitter dele? Não tem. E às vezes metem sources, mas essa aí só pode ter sido para o Banter. Pronto, e não meteram source. E o número realmente está errado. Em Portugal não é 9,9%, ok? Isso é 7%. É mesmo. Mais baixo. Estamos E a não falar. é o segundo maior do mundo, ok? Ainda está bastante longe. Oh. Portanto, A Fantasy sugere que tu É que nem devias nisso fazer ganhamos, audiobooks. fecho. A cena é que nem naquilo conseguimos Se eu fizer ganhar. um audiobook assim. Mas tu querias ganhar naquilo? Desde 2016 que não ganhamos nada. Esta... Hã? Ganhamos o euro. Ganhaste a Liga das Nações, literalmente, Isso não conta. pouco tempo depois. Isso não conta. Não conta? Não. É uma coisa que dizer O que o Museu chaval... de Portugal... É a mesma coisa que dizer que o chaval que ganhou 2 medalhas de ouro de natação conta, tipo. Estás a tratar disto? Não. Achas que ele está-se a ganhar para isso, mano? Olha, a pronto. Fantasy diz que para te fazer uma apresentação de rádio para testar, Carlos. Isso é fixe. Não, estava a dizer para fazeres agora Neste uma. momento? Sim. Olha lá, estás no spot. Força. Boas noites, meus caros ouvintes. Sejam muito mais bem-vindos. Mais. Fogo. Ele está-me aqui a fazer fucking macacos, bro. Sejam muito mais vindos. Vocês já me estão aqui a fazer sacanagem. O chat disse para tu fazer um discurso Dá. inspiracional para as fãs. Porquê que não aparece? Porquê que não aparece? Um discurso inspiracional. Sim, para as fãs. Não é para os fãs, Para para as as fãs? fãs. Sim, anda lá. Ah, que coisa. Estás on the spot, Carlos. Eu tenho uma coisa em mente, mas Carlos, estás on the spot. não vem nada à cabeça. Um verdadeiro ladies man. Sigam, Amanhã. É Sigam- amanhã, como eu disse. sigam o nosso OnlyFans. O nosso quê? OnlyFans. Mas é um amistoso, não interessa. To be made. Nenhuma. Espera, tu deste-lhe o boot. Dei, porque ele estava só a interromper. Ouvir?
Pronto. Keep, É isso. vou passar já para ti. Não vais. Esta cena de percentagem de pessoas a identificar-se como LGBT fez-me pensar. Vocês acham que tem havido um aumento de pessoas a identificar-se assim nos últimos anos, assim, muito exponencial, diferente do que se passou antes? Ou o que é que se Claro. passa? Achas que sim? Óbvio. Óbvio. Uhum. Também? Então, do teu ponto de vista. Força. Antes não ouvias falar, agora ouve-se falar, está feito. Automaticamente significa que há mais pessoas. Achas que se limita a isso? Como assim? Achas, ou seja, estás a perguntar se eu acho que existe mais pessoas só porque se fala mais? Não, acho que existe mais pessoas também porque é mais aceitado. Antigamente não era. Na sociedade. Não sabia que não existissem. Apenas agora são divulgados. Ok. Sim, mas estávamos a falar sobre. Não estávamos a falar sobre existir, pois não, estamos a falar sobre Sobre aparecerem nas estatísticas. sobre é. serem Pois, assumidos. Pois, mas aparece agora nas estatísticas porque... Mas, por exemplo, tu achas que se calhar há mais pessoas que estão ou a perceber-se ou que antes tipo, não se apercebiam, viviam a vida toda porque não era aceitável e nem sequer lhes passava pela cabeça, tipo, ou evitavam ou algo assim? É a segunda opção, como é óbvio. Ou seja, tipo, não era aceitável na sociedade, então por isso escondiam. Isso era Vocês muito acham jeito, que hoje em eram os dia- únicos. Olha o caso dos Queen, do Freddie Mercury. Só soubeste depois, até lá não sabias. Vocês acham que hoje em Tu dia não já sabias. já é aceitável? Se hoje em dia é aceitável? Em Portugal, digamos. É assim, eu creio que sim. Agora, claro que cada um tem aquela opinião e tal, mas acho que no fundo aceitam. Deves ter aquela, às vezes, ter aquelas opiniões um pouco mais retrógradas, percebes? E muita gente tu sabes que é. Quando ela fala com isso- ela, você diz assim: deixa que não venham para mim, está É, tranquilo. isso era a minha pergunta que eu ia levar, que é quando dizes aceitam, é no sentido em que tipo, não aceitam, mas não se vão intrometer, ou aceitam mesmo aceitam? É aqueles casos que é. Como é que eu vou explicar isto assim desta forma? Eles aceitam que existam, certo? Sabem que existe, aceitam que existem, desde que não se intrometam com eles. Percebes? Ou seja, do género, em vez de criticar essa pessoa publicamente ou ir atrás dessa pessoa como faziam em tempos antigos, apenas resumem-se a pronto, ok, Ignorar. é isso, está feito. Pronto, ok. É um aceitado de forma diferente, mas aceitam, não é mesmo? Já agora, só para dar aqui um pouco de coisa aos viewers, a Pandony Queen pergunta porque é que estão nos cereais e no leite. Porquê é que estamos com os cereais e o leite? Sim. Bem, a resposta pode ser básica, mesa para 3 temos de estar a comer. Exatamente. Depois ela pediu para te fazer um ASMR, quer dizer, disse que estavas a fazer ASMR quando estavas a comer, concordo. Exatamente. Ela diz que há muitos que depois de casarem e estarem velhos é que se apercebem. Ok. Tipo, negavam, mas hoje em dia já não negam e aceitam. Porque, Era- antigamente eles tinham relações sexuais, depois chegava a ver os amigos e o gajo dizia: Ei, mano, tipo, anda foda hoje, eu te foda-se. E o Feli Flá tem um bom ponto que diz assim. Eu não curti nada disso. O Feli Flá tem um bom ponto que diz que aí existe uma diferença entre aceitar e tolerar. Yeah. Ou seja, toleram, mas podem não aceitar. O que também é um Era bom isso que é a argumento, minha sim. pergunta, já. Também pode ser um bom argumento. sim. Eu acho que há pessoas que não aceitam, que são as que se virem na rua vão dar uma trompada. há Há aquelas pessoas que que toleram, que tipo, no mundo deles, se eles fossem o fucking presidente, se eles ganhassem ao Chega, Sim. eles acabavam com os gays todos, mandavam-os todos para o campo de concentração. E há aqueles que realmente aceitam. É assim, se tu toleras, eu não acho que mandavas todos para o campo de concentração, mas ok. Quer dizer, podes tolerar e fazer isso. Eu acho que faz muito sentido. dentro do tolerar também há dois. Há os que toleram porque não se querem, tipo, estão no chill. Não querem levar cancel. Não, é porque tipo, não são gays Tudo ou que é um whatever. bocado. Pronto. São os que não gostam, mas é mais uma preferência, não é? Sim. E depois há aqueles que acham que realmente é o fucking demónio do mundo e querem acabar com eles. Esses aí são malucos. Yeah. É E muito esta mais a parte. tolerável hoje em dia. Pronto, vamos para esse ponto. É muito mais tolerável hoje em dia e acho que em grande parte acaba, pelo menos na parte mais jovem da coisa, acaba por ser aceite. Assim. Eu acho que são as gerações mais velhas que toleram e as mais jovens que aceitam. Acho que é mais por aí. Acho que vai principalmente para esse lado. Acho que até nas cidades mais modernas, no Porto ou whatever, vê-se muitos mais. Suponho que ele está a rir do chat, mas casais foi. LGBT e tal, andar mais livremente do que outros lados. Acho que também tem a ver com isso. Uma Sim. combinação de ser uma área metropolitana, também combinado a ver bastantes pessoas jovens a ir para lá, fazer atividades e por aí Sim. fora. A Fantasy diz assim, eu nem sei, mas acho estranho em público, mas respeito, não vou manifestar em voz alta. É assim, eu sou assim, mas é tanto pode ser um casal homossexual como pode ser um casal heterossexual. Se for em público, acho muito estranho.
Depende do que é que estás a fazer em público. Não, também, tipo aqueles- Acho que depende também. Por um bocadinho, exemplo, sim, mas o que eu estou a falar sobre isso... É comerem-se mesmo à força de Exatamente. Tanto hetero como homossexual, para mim, tens um problema, sabe? Fazer isso no meio da rua. Sim, agora Um grande problema. Veste as calças, por amor de Deus. Agora que What? Agora uma cena que eu acho que acontece muito é que são as pessoas que têm um padrão para um e têm outro padrão para outro. É tipo mulheres ou raparigas. Esses aí são que não aceitam. Sim, exatamente. Esses aí não toleram, esses não aceitam mesmo. Eles toleram se for mulher. Não. Quando, Alguns Se for por mulher acaso com sim. desculpa, mas se tu não consegues tipo, aceitar um lado, mas aceitas o outro, tu não estás a tolerar sequer. Yeah. Não toleras. Isto está a ser muito inconsistente em termos morais. Não Exatamente. estás nada. Os homens na altura, o que é que eles queriam? 2 mulheres ao mesmo tempo. Isso leva-nos à próxima questão. Antes de avançar, espera aí. Mas se lhes a Beta dissesses te pergunta dois porque é homens- leite meio gordo e não magro. Porque este é o balanço perfeito. Porque se calhar com meio gordo aí tem Everything- um bocadinho de gordura e tem o sabor característico do leite. Ou isso. Eu acho que o moderado é sempre o melhor, ok? Como é que sabes qual é que é o sabor característico do leite? Já foste beber direto da mama da vaca? Não, tipo, Não, leite não, vem não. dos pacotes, pá. Aí vem do pacote de leite, ok, não é da vaca, peço desculpa. Ó Zé, não é isso. Não, a não, vaca- não, tarde mais. Bro, Ok, trata-me what? desta cena, bro. Ele não faz nada em condições. Pedro, queres tomar as armas? Diz? Queres tomar as tuas armas se for preciso? Se eu conseguisse ver ali em baixo até tomava. Ah, não. E o quê? E que ó? E que ó? Aquilo era a transição perfeita, mas o Pedro interrompeu-me. Calma. Ainda vais? Tu tens chato, mano. Tens chato. Ó, hoje em dia os homens também querem quanto mais melhor. Ok. What? Assim, os homens sempre quiseram quanto mais melhor, não é? O Félix fala diz, tudo aquilo que não faz parte do nosso meio ou realidade é considerado estranho. É normal do ser humano indagar se é certo ou errado esse tipo de situação. Yeah. E no que o Filipe tem a dizer, eu acho que as pessoas muitas vezes caem na falácia de... Eu não sei como é que chama a falácia, mas da natureza. Quando dizem, isto não é natural. Tipo, se está na natureza, se faz parte do mundo, é natural, por definição. Exatamente. Quando dizemos natural, estamos a apelar a cenas normativas, que é dentro da sociedade. Mas, claro, que não quer dizer que devia ser assim, não é? Claro, claro. Mas pronto. Já agora tens uma crítica ao Automod. Automod, então pá. Hã? Como assim, ao automóvel? Tu não reparaste? Olha, estou-me a ligar. A Fanta diz isso Estão-te a ao ligar. Automod. Ai meu Deus. Deixa-me responder aqui no stand. Ok. O Automod Nesse agora caso. está ocupado a responder. Ele disse, e muito bem, os homens querem duas ou mais, não é? Foi o que ele disse. Muito bem, é relativo, não é? Eu, pessoalmente, não sei se seria bem assim, mas whatever. Leva ao ponto que disseram que... Foda-se, já sujei a camisola. Com fucking cereais. Ok. O 2 ou mais acho que é mentira. Mas pronto. Também acho que não é verdade. Isso são os Eu acho fucking que red isso- pill. Mas, Não é só Red Pill, é muita coisa. Que é tipo... é generalizar. pois, Que é a falácia da generalização, que isso é errado, mas simplesmente. hoje estamos aí com as falácias em força. Mas é verdade. Pois é. Não é os homens que querem 2 ou mais, isso depende do homem em questão e depende do tipo de moral que ele tem. Não me importava. Estás a ver? A moral Estás a do ver, aqui tipo é está. completamente oposta da minha. Exatamente. Porque és um nabo. Que eu sou um nabo ou porque tenho morais e valores? Qual é que é a moral? Ei. Não, qual é que é a moral? E valor? A moral, para mim, Sim, que está em... Eu não acho que estás com mais que uma pessoa esteja a ser contra os morais em si. Não é? Não, nem monogamia. contra valores. Porque não há morais. Ele traz é que ele aceita a poligamia, certo? Vou deixá-lo defender-se. Tu aceitas a poligamia então? É isso? Prontos. Eu não, eu acho que deve ser uma monogamia. Percebes? Uhum. Prontos. Mas Para os não meus quer- morais está errado. Ah, mas isso não quer dizer que ele não tenha morais. Não tem valores. Não tenho valores? Valores, sim. Não, Não. isso é muito relativo do que é que eu considero valores. E do que eu considero valores. Exato. Exato. Ou seja, tu Mas achas que eu para não tenho, mim- mas não quer dizer que eu não tenha. Para mim, o que tu fazes é imoral e não tem valor. Ou seja, na minha opinião, tu não tens valores. No entanto, eu saí dali com 2 gajas e ele sai com uma. Bah! Casas-te com as duas? Não. Foi? Só preciso de uma para casar. Vai ser sempre lonely forever. Um homem nasceu com 2 bolas para uma coisa. What? Pronto, continuando ao Tens ponto pedido, que isto aqui está... Continuando. Peraí, o Félix fala disto, nesse caso sabia que é difícil dizer que não é natural do ser humano, sendo que é algo que existe há milhares de anos. Será que estamos nesse tempo todo a errar? O quê? Não percebi. está a Não dizer li. que- Não percebi foi o que é que ele leu. É o que está escrito. Exato, está mas não aí me também. apetecia ler. Queres...
Pelo que eu entendi, Ele hoje está interventivo, é para compensar às vezes que não fala. Filipe estava a dizer que isso há milhares de anos isso acontecia. Aconteceu o quê? Sendo as relações de LGBT e whatever, né? Que é o contexto que estamos a É falar. o contexto que estamos a falar. Estás a ver? Está perdido outra vez. Isto é E que, incrível. É entretanto, todos os podcasts. Isto. Pronto, em que entretanto Quê? isso alterou-se. E se calhar aquilo antes é que era o natural, e então tivemos este tempo todos errados até agora, outra vez. Mas claro, é difícil de dizer, porque pronto, não somos Deus. Mas pronto. Assim, eu pessoalmente acho que agora estamos mais corretos porque eu valorizo os valores de agora, não é? Se calhar os fucking alemães de tempo nazi também achavam que aquilo era correto, mas claramente Pois. nós também achamos que não. Mas o que bem, é. moralidade subjetiva. Subjetiva. Perfeito. Sabes o que é isso, Leandro? Moral unreal realism. Sabes? You sure? Sim. Eu ainda estava a tentar ler o comentário que ele pôs. Já li, estava só a olhar para o vazio. Ou nada. Ou nada. Pronto, ok. Apagou. Então, em vez de olhares para o vazio, faz eles olharem para mim, porque agora vou-vos dizer o que é que a minha pesquisa deste stat, o que é que eu percebi. Porque eu fui pesquisar qual é que era o actual número, eu disse 7%, não é? E aquilo tinha um estudo super detalhado de tipo as várias sexualidades, blá 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 blá. Pois. E demonstrou que a que mais aumentou, mas por muito mais, foram bissexuais. Número 1. Okay? Depois os outros estão assim mais equilibrados. E depois vamos passar para outras que já não são. Estas são, digamos, as principais, né? Eu já vou passar das outras. O que é que tu achas sobre isso? Sobre bissexual ser Porque muito é que maior. achas, sim, porque é que achas que é o maior? O que é que. Ou seja, mas isso são tipo assumidos, não é? Certo? I guess, Supostamente, não se os é? dados chegaram cá, Pode assumo não que ser, sim. pode ser anónimo. Irrelevante para o Isso é estatística. irrelevante para a questão, mas pá. Deixa-me pensar o que é que eu acho sobre isto. Olha, o podcast ainda é hoje, tá? Sim, eu só preciso de 5 segundos para pensar. Tipo, Demoraste 12. A defesa dele, tu como é que eu interrompeste. falei 12? Como é que eu demorei 12? Ainda não falaste O que é que contaste? Não interessa. Tipo, ok, então Ainda não passou. bissexual. Não, estou a processar. Ou seja, bissexual é muito maior que o resto. Sim, para mim é-me igual. Não me interessa muito, sinceramente. Sei lá, tipo, Eu não te estou a perguntar se achas que é Ok, fixe, se achas que é fraco. estou-me a cagar. Literalmente. Tipo, imagina, desde que A não minha- sejam pronto, felizes. Eu vou tô ser feliz. muito direto. Achas que há alguém doutrinar estas pessoas para ser que são? O que é que se passa aqui? É assim, a social media se calhar pode influenciar um bocadinho, mas acho que no final de contas, se ele experimentar e não gostar, Ok. O Pedro ele sabe que não tem gosta e não vai vai discordar. Força, Pois Pedro. dá. Eu acho que é uma questão, tipo, o pessoal está mais aberto hoje em dia a experimentar coisas novas. Uhum. Sim, mas imagina, tu podes não, ou seja, imagina que o teu grupo de amigos, certo? Sim. São todos bissexuais. Ok. Se calhar tu não te vais sentir bem ou tão bem se ou achas que vais ser julgado se não fores também, por exemplo. Isso passa muito de ti. E se calhar era o que eles sentiam na altura, imagina, antes de ser tão aberto, certo? Eles eram, não diziam que eram, porque todos os amigos eram hetero e Sim, mas isso tinham medo de tem a ser julgados. Sim, mas isso tem a ver com a evolução da sociedade hoje em dia, por isso é que eu estou a dizer. Hoje estão mais abertos a fazer esse tipo de coisas, por isso é que aumentou. Exato, mas Mas, o que tu estás a dizer é que não é possível eles dizerem que são com medo de ser julgados. como hoje é mais normalizado, tipo, é normal que não tenham medo de dizer que são bissexuais. Não, eu estou a dizer o oposto. Eu acho que existe Deixa-me mais ver um aqui. medo, eu acho que há mais um medo de uma pessoa assumir que é homossexual do que bissexual. Vamos ir direto ao ponto. Pedro, tu achas que a social media pode estar a afetar seja o que for? Como o que acha ou acho que não? Em termos desse tipo de coisas, Sim. eu acho que não sei só social media. Mas está lá incluído, nem que seja um bocadinho nada. Uma pequena parte, depende também do que tu tiveres de preferência. Mas não é uma das mais fortes, claramente. Não. Ok. Tu, achas que é uma das mais fortes? Achas que é o que o Pedro disse? O que é que achas que está... Assim, no momento não me estou a lembrar de muitas outras hipóteses. Por isso, se calhar, se ele elaborasse noutras hipóteses, eu podia tipo, responder melhor. Ah, ok, para roubar as hipóteses? Não, não é roubar as hipóteses. Imagina, tu lembras-te de todas? Se calhar não. É mais isso Não. que eu quero dizer. Mas acho que se calhar social media não está tão grande como o Por teu exemplo, grupo agora de ser amigos. aceitado, não é? Interações Não, o sociais, teu grupo de amigos e tudo influencia também bastante. Ok. interações sociais, a própria mídia, sem ser Sim, social media, interação a própria social mídia, é a os própria amigos, informação. Ok. Vamos canais que passam notícias Então- de todo o mundo e tu sabes como é que está a passar as coisas lá fora, também pode ter uma influência como está a passar agora. Não é preciso ser a social media. Yeah. Então, e vocês no chat, o que é que vocês acham?
acham Queres que... saber o comentário que está aqui? Não queres saber. É assim, vem um e diz experimenta e mete o dedo no cu. E tu, ok, é isso? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas prontos. O quê? Responde aí outra vez que eu não me percebi. Ele disse assim, vem um e diz experimenta e mete o dedo no cu. E tu, ok, é isso? Não tem nada a ver com isso. Achas Já que não? experimentaste? Não é isso que está aí aqui em questão sequer, mas what? Não, da maneira que respondeste, genuinamente parecia que tinhas experimentado e Não, tipo, porque a sabias questão- que não era nós isso. Estamos a falar em nós estamos a falar em bissexual. Nada contra, atenção. Está bem, mas estamos a falar em bissexual. O gajo vem e mete este tipo de frase. What? Isso já vamos... Sim, tecnicamente o ponto G dos homens é no ânus. Não é? Estás a tu cada vez que limpas o cu, tu, ai, se calhar. Gemo logo, para a porta. Pronto, mas isso não faz tipo bissexual, pois não? Ou faz? Não. Então pronto, aprovaste do meu ponto de vista, obrigado. The fuck? Esta Muito frase bem. aqui não faz sentido. Foi isso que eu quis provar, mas pronto, obrigado. Moving on, o que é que ias Sim, dizer? senhora. Eu ia perguntar ao chat se eles acham que a sexualidade, que é o que estamos a falar neste caso, Sim. se acham que é algo que é intrínseco à pessoa e que já nasceu definida para ser assim, se acham que pode ser alterada nem que seja um bocadinho, para um lado ou para o outro, ou o que é que se passa aí? E vocês também podem dizer a vossa É opinião. assim, tu na tua adolescência tens sempre aquele tempo em que tu só queres experimentar coisas. É tipo. Não, mas e é quando verdade. és pequeno também, metes tipo o carro no nariz e tal. Quando és criança, tu estás a descobrir o mundo. Desde ou que seja, nasces, fazes tu queres coisas experimentar novas. coisas. Simplesmente ao tempo que vais crescendo, tens menos coisas para experimentar. Quando chegas à adolescência, não é? Tu chegas àquele ponto em que começa a despertar as tuas partes mais tipo, sexuais, mais íntimas. E tu, por vezes, existe muita gente que quis Muitas experimentar. feromonas em ação. Sim, e existe sempre muita gente que teve aquela sensação de experimentar e que antigamente não experimentava porque sentia que não era aquilo ou achava que era errado. E hoje em dia sentes um pouco mais liberto a experimentar e talvez goste. Então daí existem cada vez mais bissexuais agora. Pode ser uma das teorias pelo qual isso tenha acontecido. Agora, eu não acho que, como disseram aqui no chat, eu acho que não nasce com a pessoa. Acho que a pessoa vai descobrindo ao longo do seu tempo. Porque existe muita gente que nasce com a ideia que é heterossexual e depois só descobre mais tarde que afinal não é bem assim. E mesmo pode ser feito Então- para os dois lados. Então isto é assim. Eu moralmente acho que estou virado para o determinismo, não é? Por isso eu acho que de certa forma a pessoa provavelmente nasce com uma indicação, nem que seja um bocadinho para um ou para o outro, mas claro, como nós somos seres sociais, acho que socialmente também as coisas vão influenciar para um lado ou para o outro, não é? Por isso eu acho, é impossível provar, não é? Sim. Mas acho que talvez no cérebro ou whatever tenha algo que esteja um bocado wired para um lado ou para o outro, mas consoante o que vamos crescendo, cenas que brincamos, cenas sociais, amigos, blá blá blá, talvez movendo para o outro ou para o outro. Não sei ao certo. Ok. E ninguém consegue saber, não é? Só para complementar aqui uma coisa, o Felifá tinha dito que quando nós a falar da cena de pressão do grupo por causa dos bissexuais, ele falou que acha que a influência, principalmente na fortificação, vem de uma identidade pessoal e como grupo, ou seja, concorda um pouco com o que o Leandro disse. Em que o João perguntou se os bissexuais eram mais homens ou mulheres e responderam mulheres, acho, e ele respondeu, e porquê? Porque não são os homens. Que conversa de nível 1 é que se passa aí? Discriminação. E eu estou a tentar Autêntico. perceber, tu pesquisaste essa parte mais a fundo? Então, calma. Primeiro de Estou a tudo, perguntar a ti, Carlos. Tu quando falaste que os bissexuais eram o que tinham crescido mais, certo? Tu foste pesquisar que Serão que mais lado- homem ou mulher? Sim. já entendi o que é que queres dizer. Mas eu acho que o comentário não quer dizer isso. Mas Quer. o que é que quer? Quer mesmo perguntar isso. Ok. Qual é o lado que assumiu-se mais Eu bissexual? acho que dizia lá, mas não estou a ver agora. Aí, opá, sério. Tu vais comer aquilo ou estás à espera que. Calma, estamos a ter uma conversa. Tapas da beia, caralho. Estamos a ter uma conversa. Estamos a meter um Alô? nojo já. Tu estás a meter um nojo já. Foda-se, só consigo comer cereais crocantes. Este animal está ali a comer pasta. Alô, vaca. Aí, Foda-se. mas pronto, Eu ia nesse dizer, caso, diz. espera, eu ia dizer que, tipo, o que tu disseste ao bocado, sobre, tipo, nasceres já com uma, que seja mínima... Espera aí, isto não está a carregar? Nascer nem que seja com uma mínima coisa para um lado, não é? Sim, ou seja, eu concordo com isso. Sem bateria. Não. Por isso é que não está a carregar. Ok, não interessa. Qualquer cena usa-se o telemóvel. A Fantasy disse que foi procurar, desculpa, interromper, disse que foi procurar e disse que é mulheres. Oh, Fantasy, ninguém Ok. perguntou. Continua. Ninguém perguntou. Perguntámos sim, mas vai, Não, força. nem eu. O que eu estava a dizer? Mas eu sinto que, da maneira que tu falaste depois a seguir, ou seja, que a sociedade em si, né? E cultura, etc., disseste que influencia um pouco também.
Mas eu se calhar sinto que influencia mais que o que estavas a dar a entender. Estás a ver? Entendes o que eu quero dizer? Uhum. Pronto. Era basicamente isso que eu queria dizer. Acho que influencia mais do que a maneira que te expressaste. Eu não consigo contestar nem que sim nem que não, porque, claro, não há apelas para provas, isso, não é? exato. É só a opinião. E o João agora mete uma questão que é: e sabem-me dizer porque a razão de serem mais mulheres? Um dos temas pode ser trauma. Trauma? Sim. Ou Pode uma ser. relação muito tóxica com um homem em que ela é assim, estou farto deles e vai testar mulheres e acaba por abrir um pouco o espaço. Não seria a primeira. Isso Não seriam as primeiras a fazer isso. Ou seja, é um caso que acontece até com uma regularidade em vários países. E se calhar eu acho que as mulheres também hoje em dia têm mais facilidade em expressar-se umas com as outras e expressar coisas. E se calhar faça com que tenham mais facilidade de criar conexões. Porque os homens ainda temos aquela cena de tipo, até para com outros homens, quando estamos a passar por um mal, preferimos ficar a sofrer cá dentro do que estar a partilhar o que é que se passa e pronto. E acho que se calhar cria-se um bocado mais intimidade entre as mulheres do que outra coisa, não é? Sim, um bocadinho. Nós depois vamos ter uma deep talk. Não te preocupes. Duvidoso. Mas bem, Estás a Eles, brincar? eles concordam contigo, Carlos? eles todos? Não, só o João. Eu por acaso, eu tinha na altura, tipo no secundário, ou seja, eu tinha um grupo de amigos com que me dava bastante bem, certo? E depois se calhar um dos que, pronto, convivia, mas não convivia se calhar tanto como outros, acabava por ter conversas mesmo deep. Mas tipo, conversas que tipo, realmente ajudavam e era tipo das melhores conversas que já tive na minha vida. Eu sei que isso é. Ainda bem. Era mesmo top. Eu tive uma... Querem soltar esse filho da puta porque não com ele agora, mas... Nós tínhamos na altura, eu e o meu... Tipo, não foi eu e o meu grupo de amigos, fomos três, fomos para a Escócia, na altura. Nós fomos lá porque um deles ia fazer DJ. Sei, mesmo DJ? fixe. Eu pensava que eles iam fazer antes ou assim, Não, ele não, DJ. ia fazer DJ. Pensava Nós que ele ia ficámos comer lá- o ficámos lá em anos casa, alguém. ficámos lá em casa do amigo dele e tal, foi fixe. E lembro-me de ter tido à noite tipo, uma das conversas mais deep que já tive com alguém. Foi tipo mesmo incrível para libertar tanta merda. E hoje em dia quase nem falo com ele por isso. Mas Isso aí só é mostra triste. muita conexão. Mas é Tipo, triste, não é? Tipo, yeah, é super triste. curtias de falar. Yeah, só que depois merdas acontecem. A mim, tipo, foi... Mas isto foi um caso de tempo que passou ou foi algo que aconteceu mesmo? Você não tem para dizer. Ok? Foi algo de tempo que passou e vocês pararam de falar ou foi algo que aconteceu? Não, foi cenas que aconteceram Ah, ok, mesmo. Tipo, então. não foi que o tempo, foi tipo mas que aconteceram e prontos. A mim já foi Então mais... deixa-me lá. A mim já foi mais, tipo, o tempo e distância. O facto de, tipo, a escola acabou, não é? E... Pronto, é isso, a escola acabou. Pedro, eles têm um conselho para ti. Que é para beber uns copos e ver como isso pode libertar. Bro, nem tudo é resumido ao álcool. Eu bebo para caralho e não me vês a falar dessa merda. Duvidoso. Duvidoso? Se calhar tu não és o John. Duvidoso Tens que quando beber fomos. uns chupitos. Se calhar tu não bebes o que o John bebe. Pergunta o que é que ele bebe. Tipo, imagina. Ó John, o que é que tu bebes para te libertar? Diz aí. Que é para dar uns conselhos aqui ao Kiko. Imagina. Quando eu fui à queima com o Pedro e ele recusou-se a deixar-me ir para casa porque eu estava todo fodido. Já. Yeah. Toda a gente sabe que ele só me queria na cama com ele. Mas eu já estava bem naquele ponto. Tipo, no contexto desta conversa vai Mas O no parecer John, que o ele John contexto disse que é- já bebeu, agora não pode. No contexto é, eu já fiquei tão cego naquele dia e, ou seja, não desabafei. Não aconteceu nada desse género. É isso que eu quero dizer. Ou seja, Mas parece que às vezes esse achas tipo que de o álcool faz o conversas- contrário? não, eu acho que o álcool até pode ajudar, mas também depende, não é só Depende o da álcool. pessoa. Depende de com quem estás, do ambiente, Não, mas do já local. mas já reparaste que às vezes essas conversas 700. que tu tens é que a pessoa menos provável. Como assim? Tipo, Tipo, tens amigos Alguém que que são não é- muito mais próximos que essas pessoas, Uhum. mas sai-te uma conversa super deep com uma pessoa que tu não estás à espera. Tipo, estás a conversar com ela normal e sai-te uma conversa super deep. porque eu acho que isso depende também depois da pessoa em si, ou seja, da maneira como ela fala Sim. e essas cenas todas. Mas por norma tu esperarias fosse tipo Alguém passar lá, tipo, próximo. o teu melhor amigo ou assim, Yeah, e sai tipo uma pessoa que é um amigo que por acaso cabe para o teu amigo teu, e os dois começam a partilhar uma coisa assim do nada, e não altera tipo a vossa amizade, não aumenta nem diminui, apenas é aquilo, está feito. Moving on, queria-vos perguntar o que é que vocês acham de sexualidades mais, digamos, obscuras, como pansexuais, essas coisas assim. Sabes o que é sequer? Não boto no pano. Tens que Vamos, admitir. tens vamos que ser admitir- cancelados. Não, Vamos ser foi, cancelados. foi uma boa piada. Vamos ser cancelados. Foi uma boa piada.
Duvidoso. Pessoal, se foi uma boa piada, deem uma doação de €1. Exato. Ninguém vai dar pergunta horrível. Oh mano, deviam dar só para te calar, filho. Qual é que é o Não. sítio para dar donate? Se tu deres dar vida assim próprio, é só triste. Então, caros viewers, se quiserem dar grande donation, deem scroll aí para baixo e vão ver na secção de About Us um botão que diz Donate, ok? Carregam aí e vai abrir o link do Donate. E se tiverem curiosidade, carreguem no YouTube, que também leva ao YouTube, Instagram, blá blá. Ok? Mas, o que é que vocês acham sobre isso? Sem ser fãs do PAN. Opa. Espera aí, eu neste momento estou uma branca do caralho. Ou seja, pansexual é aquele que... Sente atração. Sente atração por tipo pessoas, pela pessoa, não pelo independente do aspecto. género, pessoa. E do aspecto. Eu acho que isso é não... mais tipo o sentimento, não é tipo se és bonito ou feio por assim dizer pelas normas. É sentimento. Não é? Ou eu estou enganado? Não, é mesmo isso. É digamos. atração por pessoa. Exato, pela personalidade. Sim. O resto, Independentemente do género. o resto não vê. É independentemente do género. É. É pessoa, prontos. Agora, leva a questão polémica. Vocês acham que isso é o mesmo que bissexualidade? Ei? Donation? Oh! Tu deste origem a ti próprio. Não dei nada, juro por tudo. Sério? Ei, ó Filipe, foda-se. A dar-nos um beito do caralho. Fez de propósito, mano. Aposto. Eu? Não fiz nada. Estás para mim com essa cara? Se é uma coisa que bissexualidade, não. Diz-me o que é bissexualidade. É uma atração por uma pessoa de um certo género. A maneira como estavas a formular a frase começou-me a dar medo. Não De uma forma muito simples, é a atração por homens e mulheres. Ou seja, tu tens em conta o género da pessoa. E depois chega à Enquanto pergunta- pansexual, tu não tens em conta o género da pessoa. Chega à pergunta aqui, o que é uma mulher? Acho que depende da definição. Porque... Desculpem pela confusão das câmaras. Foi outra donate? Ele foi a disse da troll, Inês? foi engraçado. Não. Following, ok. Bem-vindo. Também gostamos de follows, ok? Foi uma Não rapariga. achei onde estava a donate. Foi uma rapariga. Bem-vinda. Desculpa. Faz mal assim dar-me razão, Filipe, obrigado. Mas a Obrigado. questão é, se nós estivermos a definir bissexual, tipo, gostares de homem ou mulher independente tipo do físico ou whatever, tipo, é sexo homem, sexo feminino, Sim, mas aí tu tens mas aí tu tens uma ideia de o que é que tu queres. Gostas de homem, gostas de mulher. Mas aí Sim. tu tens em conta o género. Sim, mas... Para a sexualidade não tem qualquer Mas tipo imagina de- que bissexualidade não está a ter em conta um género só porque se homem ou mulher. Isso aí não é bissexual. Aí é que está o ponto. Ok? Então, É isso. É esse. Mas tipo, pansexual vai acabar por gostar de homem ou mulher na mesma. sim, apenas ele não quer saber qual é o género da pessoa. Enquanto é bissexual. Sim, mas quando eu penso em bissexual, eu penso simplesmente uma pessoa que gosta de homem e mulher, não tem a ver com o género. Acaba por ser por género porque acaba a ser porque Mas gosta. pensa não é? assim, se uma pessoa, e vamos pôr neste ponto, lembra uma pessoa que se identifica como não binário. Certo? Isso já vamos para lá Sim, também, mas pronto, uma Certo. pessoa que seja pansexual, está tranquilo. Uma pessoa que seja bissexual, já pode ter problemas sobre isso. Mas bissexual não significa que existem só dois Não sexos? sei como, mas talvez. Não, já, porque já vamos para isso. aí já entra um pouco em conflito. Entendes? Espera, o que é que achas de pessoas que dizem tipo, ou seja, bissexual, ou seja, só existe dois sexos? O que é que achas De- das pessoas que dizem isso? Do que, desculpa? De que acham que é binário só? Não, ou seja, imagina, pessoas que dizem bissexual, Sim. binário, ou seja, dois. Sim, exato. Certo? Bissexual, Ou seja, binário. só Exatamente. existe dois sexos. Não. Estou a fazer um salto. Só porque é bissexual não quer dizer que seja exclusivamente bi. É. Não? Imagina que existem 4 sexos. Não sabemos se é verdade ou não. Mas se alguém for bissexual é porque só gosta de 2 desses. Não quer dizer que só existam 2. A parte bissexual existe Ok, porque uma... faz sentido. Yeah, Exato. pronto. Então porquê que não existe... Destroyed. Não, mas ao mesmo tempo não Mais uma existe vitória. sexual. Vamos fazer o que eu percebi que o Carlos disse. E agora? Tu não percebeste? Basicamente o que ele está a dizer é podem existir... Eu não percebi que eu não ouvi, que eu po- estava a ler o chat. O que ele disse é, podem existir 100 sexos, bi Sim. só significa que gostas de 2 deles. Não Ah, quer dizer sim. que não existam só 2. Pronto, enquanto que ele estava a dizer que bi obriga a que só existam 2. Eu não disse isso. Eu não disse que obriga. Eu disse que há pessoas que dizem isso. Atenção. Afinal não foi É destroyed. diferente. Sim. Afinal não foi destroyed. Foi, Bem foi parecia que era um literalmente- bocado esquisito. Não, foi mas- literalmente destroyed. Não, mas a questão é... Mas o que eu ia dizer era isso, é bissexual gosta de 2 sexos.
Pronto, mas Simples. ele depois disse, ou seja, podem existir 4 e simplesmente vi significa que gostas de 2 deles. Sim. Ou seja, mas se existem mais que 2, certo? Porque é que não existe trissexual? É pá. Sure. Não é pan? Bro, podes- pansexual é literalmente isso. Não. É. Não é É. nada, caralho. É. Pansexual Não- é não gostar da necessariamente. personalidade. É. Não. Então, se Bro, um tu bissexual gosta Calma. de 2 sexos, certo? Sim. Se aparece um terceiro já não pode ser bissexual, nem existe Sim. trissexual. Ele Passa a concorda ser com isso. pansexual. Não. Não. Sim. Deixa-me explicar porque porquê. É independente Eu também do quero género. explicar, mas vocês não deixam falar. Eu vou explicar porquê Não, primeiro, não, ok? não, eu preciso de tempo. Eu vou explicar porquê. De falar, que senão dizem que eu não falo. Porque se tu dizes que bissexual não pode ser pan, então trissexual também não pode ser pan. Exato. Não. Qual é a se- diferença entre bissexual e pansexual? Porque ele está, imagina, ele Não, está a dizer deixa um eu falar. mundo, ele está a dizer um mundo Vocês em que percebam uma coisa. Que isto é Deixa eu falar, simples. que é para ele processar enquanto fala. Bissexual. A merda que está a dizer. Sério, não é da merda que está a dizer. É, É, tipo, é. o bissexual gosta de 2 sexos. Se houver 40 sexos, vai só gostar de 2. Exato, concordamos todos Independente. nisso. Pronto. Certo? Se ele gostar de 3, já não é bissexual. Certo? Também concordamos todos nisso. Pronto, mas também não é trissexual. Ok, exato. Passa a ser pansexual. Porque trissexual não existe. Passa a ser Certo? pansexual. Sabes porquê? Porque ele já só não assume 2 sexos, assume 3. Então para ele já não interessa o género. Mas existe um problema. Qual é o problema? Porque Pode ele está a existir dizer mais que do que 3. Porque, por exemplo, pronto, os pan são homens, mulheres, transexuais, não binários. Mas o que o Pipo está a dizer é que existiria um terceiro sexo que não é não binário, seria uma que tem as suas próprias características de género. Um pansexual ia gostar desse género. Um bissexual podia mas ser não- esse e outro, ou outro e outro, mas nunca os 3. Mas pansexual não iria gostar daquela pessoa por ser daquele género. O pansexual O pessoal não quer gosta saber de do tudo. género. Prontos. Exato. Sim. Quer dizer, não quer dizer que goste de tudo, mas aceita todos os géneros. Não. Como assim? Tu podes ser pansexual e eu posso não gostar de ti. What the fuck? Bro, não é isso. Oh, pá. Não, deixa falar, man. Isto não é o que quer saber se és tu, Não me sou deixa eu, falar. é o generalizado, mano. Não Posso quer falar? saber se é eu e tu. Sim, mas posso falar agora? Fala. Pronto. Tu podes ser pansexual e não gostar de pessoas, tipo, de mulheres, por exemplo. Não pode. Sim, porque podes, Não podes. podes sentir-te atraído Bro. pela pessoa em termos de personalidade e não fisicamente. Pansexual é a atração sexual, romântica ou emocional em relação às pessoas, independentemente de seu sexo ou identidade de género. Queres repetir a tua resposta outra vez, faz favor? Então, qual é que é... Hã? Qual é que é... Santinho? Posso falar? Aviso já que eu não estou alinhado com este último take que ele deu, ok? Então, qual é que é o nome que se dá a uma pessoa que só se interessa por personalidade? Pansexual. Não pode, não está ali escrito, no que ele leu. A que só se interessa por sexualidade? certo? Não, Por personalidade. personalidade. Asexual. Puseram no chat. É sexual? É o que está no chat. Sim, yeah. Não, então eu estava a confundir isso. Prontos. Destroyed. Uma pessoa disse que quando fizeste essa pergunta, que é que chamam-se assim pessoas, essa pessoa respondeu, passa a ser mentally ill. Mas eu acho que ele também estava a pensar que pansexual era... Foi eu usá-lo. Mas tu também estavas a pensar que... Ou seja, que a personalidade, a cena da personalidade estava incluída no pansexual. Estava um bocadinho, mas se calhar tens razão, porque imagina, pode ser pan e tem a parte da personalidade que ele atrai, mas depende, será que pan está Já a passa a dizer... ser outra coisa. Não, Não sei, é é pan muito é só complicado. dizer que gostas de todas as identidades de género. Não quer Não dizer é? que estarias Tipo- disposto a fazer sexo com todas, é isso que queres dizer? Hã? Não, O supostamente facto, o para que o diz é que sim. pansexual, o facto de seres uma pessoa já é É a parte mais importante. a parte mais importante. Por isso é que eu estava a dizer, não adianta ser 3, 4, 100. A diferença entre bi e pan é que bi interessa-se por 2 dos 100. O pan interessa-se por todos. Ok, mas Essa é a coisa. E Depois no cabe a hipotético- ele. para isso não faz Ele depois é que muito sabe a sentido. pessoa. Sim, mas Ele- no mas ele depois é que hipotético sabe a dele, pessoa. mas no hipotético dele, Imagina o que eu só tri- gosto Estás a de fazer 3. uma confusão nessa Não, mas cabeça, quem é bom. imagina que de 4 géneros eu só Sim. gosto de 3. Só gosto de 3. Deve existir, certamente existir um ponto para isso, mas não não é esse o existe. caso. mas não existe, mas ele está a falar no hipotético que existiria. Ou seja, Ele que deu o nome? Seria o trissexual. não, exato, seria o trissexual. E tu disseste que não Inventa. porque seria pansexual. Não, porque nós estávamos a ver num ponto em que existisse
No início estávamos a falar de bissexuais. Sim. Depois falaste para o tema bissexual haver 3. E isso nunca poderia ser bi, seria pá. Se fosse para gostar dos 3. Não, eu disse se houvesse Falaste mais. de 3 ao Eu início. disse se houvesse mais e só gostasses de 3. Não foi isso que eu disse? Se houvesse mais, só gostasses de 3, tinhas que inventar uma categoria para isso. Porque, tipo, ok. supostamente, neste momento, quantas identidades de género é que existem? Eu sei lá. Muitas. Muitas. Um pansexual gosta delas Menos todas. aquela que é helicóptero de ataque. Essa, Esta é essa não existe. Isso aí Olha, também é debatível. Essa é fake. Oh, a coisa mais simples para dizer, Fake e é news, simples acho para eu. resumir, é: existem 100, o PAN gosta dos 100. Eu pensei no pano partido por um momento, ok? Também eu. Também. Porque é pessoas animais de família, mas também deve gostar deles todos. Eu também Então, pensei um no pansexual PAN. gosta de todos, um bissexual gosta de 2 desses 100 e depois um assexual gosta apenas da personalidade e etc, etc, etc. Yeah, exatamente, concordo. Pronto. Acho que concordámos todos, só que estamos a fazer uma javardice aqui Estamos a fazer mental. confusão entre pansexual e assexual. Queres ler o chat? Sim, o Pichu pôs aqui um random fact. Um dos deputados do Chega eleito para a Europa foi imigrante ilegal expulso 2 vezes. Isso, ok. Falamos mais tarde sobre isso. E eles estavam aqui a dar estavam a dar tipo uma paranoia do que é que nós estávamos a falar, que era uma confusão danada, por isso é que eu estava a apontar. Que malta, estamos chafos. Já resolvemos. Pronto, já está resolvido, já foi bem estabelecido que Pronto. aquilo é o gosta de fazer confusão na cabeça. Agora, visto que estamos a falar de... Estavas a falar de mim? Claro. E dele não porquê? Porque ele foi ao meu ponto mais que uma Não, vez. ele teve a mesma confusão. Não, a confusão calma. foi na parte da personalidade, não foi mais nada. Já Já. passou, malta, já passou. Exato. Ou seja, foi exatamente a Só que mesma não foi essa a confusão. confusão, é que ele aceitou de imediato. Tu foste buscar mais outros Ordem- exemplos para te enterrar. Ordem no podcast, Pronto. ok? Agora, isto vamos passar para outro patamar que também vai ao menos dar no que estamos a falar. Vamos sair da parte das sexualidades e vamos entrar na parte de, I guess, identificação mesmo própria, tipo trans, non-binary, blá 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 blá. Ok. Eu vi também nesse tal estudo, porque não foi só sobre sexualidade, que dessas coisas todas, os non-binary foram os que comentaram exponencialmente também. O que é que vocês têm a dizer sobre isso? Força, o chão é vosso. Não... Eu acho que o chão é do condomínio, mas Mentira. Eu concordo em muita coisa, mas isso não consigo. qual é que era a pergunta? Do que é que te achavas do facto dos non-binary ter crescido imenso? De Seja- todo o tipo de transexuais. Não-binários. Sim, Seja, os seja, não-binários cresceram em comparação tipo, só para os transexuais e etc. Ok, e tal. Vai por partes. Pergunta o que é que não-binário é. Ok, sabes o que é não-binário, certo? Não. Ok. Quer dizer, é que não se identifica com nenhum Pensa no dos que estava a dois, falar. não é? Exato. Binário é quem pensa que existe homem e mulher. Exato. Não-binário diz... Pronto. Que não há um binário que é. Não há binário. Eu sabia o que whatever, era, um mas tipo, não tinha a certeza absoluta se sabia o que era. Faz sentido? Sim, Gotcha. Porque nunca procurei. faz sentido. Mas a cena é. Qual é que era a pergunta? É que eu genuinamente Pronto, eu não percebi a pergunta. Nós estávamos a falar, ele teve a estudar as estatísticas, certo? Sim, e a pergunta. Ele fez outra análise na estatística, sem ser parte de sexualidade, em que o número que mais aumentou foi cá, não foi? Já a ver? Yeah. No mundo. Foi No cá? mundo da Ruben. Em No Portugal? mundo, no mundo. Pronto. O que aumentou mais no mundo, estatisticamente, foi o crescimento de não binários. Percebes? E ele perguntou o que é que nós achávamos sobre isso. Mas sim, continua. Eu concordo mais ou menos com o comentário, by the way. Ok. Pronto, eu acho que Mas isso não faz sentido. Mas ok. o crescimento dos não binários para mim não faz sentido nenhum. Não, ou seja, pera, tu estás a dizer que tu não estás a negar o crescimento deles, Existe, é um facto. pronto, mas porque ao início, da maneira que disseste, eu tinha percebido que estavas a negar o crescimento deles. Não, eles Ok? cresceram. Agora, para mim, não faz sentido Então- não ser Ou seja, binário. não, o que tu estás a deixa-me- dizer é, não, não não. faz sentido essa identificação de género. Sim, ele, É isso a dizer? Ok. Não ele, faz sentido. ele diz que entende, ele que concorda que o número cresceu, agora não concorda que isso com que elas estão a identificar exista. Exato. É isso que ele Sim, quer dizer. sim, eu percebi. Não, mas para literalmente esclarecer para os viewers. o que eu acabei de dizer. Ok? Para esclarecer para os viewers. Havia- Tu achas que existe, Kip? Treinei ontem, cara. É, Também eu? Eu que sou um bicho. Ei, mano, estás a brincar? Eu treinei para na segunda, ando aqui, parece uma marioneta, oh caralho. Ok. Foda-se. Olha, não, porque aumentei tipo 20 quilos na máquina. Muito bem. E os 20 quilos eram não binários? Eram. Eram? Estou a falar sério? Aquilo não foi nada de homossexual que eu Moving fiz on. com eles. Com aquele buraco. Moving on. Vou já dizer, no nosso ginásio, quem fez aquele design, nos dias das pernas, tem uma chance de morte elevada. Porque tens que descer as fucking escadas. para- Ai, mano, Isso é és todos. horrível. Só no teu. Não, não é. Porquê?
Não, não Em é. todos. Não. Só nos ginásios de superfície, assim, normais, é que tu não tens escadas para descer. Exato. Pode ter escadas para descer, mas porque logo para os balneários, quando tens que ir depois de acabar as pernas? Até no Solink era assim. Mas eu tenho doença mental. Com esse nome também, Não, mas a cena é, normalmente, quando acabas o treino de pernas, não estás assim tão mal ainda. Vai ao TikTok. É só memes disso. No dia a seguir é horrível. É tipo, tu acabas o treino e estás a olhar para as escadas e ficas. Cadeira de rodas um caminho. Ou Mas se estás a falar de tiveres- não binários. Se tiveres que treinar no dia a seguir, sim, sim. Pronto. Não Tudo binários. bem. Se tiveres que não treinar binários. no O dia que é a que tu seguir. achas sobre isso? Isso. é o pior. O que é que eu acho? Sim. Existe, não existe? Opa, existir, existe porque eles estão cá. Agora, se eu acho que faz sentido, Essa é a questão. opa, a cena é que tipo, eu continuo sem entender ao certo o que é que eles são. Essa é a cena. Porque Imagina, tu nasces. Deixa-me dizer. Ok, força. Imagina, o que eles dizem é: eu não me considero nenhum destes dois sexos, Sim. seja masculino ou feminino, Exato. certo? Exato. Pronto. E pelos vistos também não se identificam com nenhuma outra identificação, identidade de género. Exatamente. Então identificam-se como o quê? É que não binários não diz com o que é que te identificas, só Com diz tudo. e eu não me identifico com nada. Com nada ou com tudo. Eu acho que para ser não binário mesmo no ponto certo, quer dizer que não estás nem num lado nem no outro, estás? É helicóptero de Está no ataque, não é? espectro. É porque tipo, isto é porque tu tens na cabeça que existe um aqui e outro aqui. É na cabeça mesmo. Não, tu tens um aqui, homem e mulher. E nós assumimos que é assim uma linha em que só pode ser isso. Não. Acho que non-binary quer dizer que não. Não. What? Isso não faz sentido. Ou seja, Desculpa, vi só comentário. Por isso é que eu não sou non-binary. Os, Não sou não, non-binário. os não-binários são tipo Castelo Branco. Está feita a descrição. Esta é feita a descrição do porque não-binário. ele não é não binário. Então não faz sentido. Mas olhas para aquela pessoa. O que ele quer dizer é: olhas para Sim, aquilo, sim. aquilo é não-binário. Aquilo é o espectro dele. Eu não concordo, mas Sabes quem é o Castelo Branco? sei. Prontos. Ele fez uns vídeos interessantes. O Picho diz: binariedade ou identidade não binária é um termo guarda-chuva para identidades de género que não são estritamente masculinas ou femininas, estando, portanto, fora do binário de género e da cisnormalidade. Cisnormatividade. Pronto, a Wikipedia entra em esclarecer-te, keep. Ele tem muita dificuldade em Não. perceber. Fico em vontade de chegar à beira da pessoa e dizer: o caralho és tu, caralho. O cara és do caralho. Não dá vontade. Relativo. Não, tipo, genuinamente. Ou seja, espera. Não binário, consegue-se apaixonar por alguém? Não, calma. Não binária não é sexualidades. Sim, Primeiro de tudo. Exato. É Não binário identidade. não é sexualidade. Ou seja, ele tem a capacidade de apaixonar por Ele pessoa. consegue-se Ele é que apaixonar não se por identifica alguém. com Sim, ele nada. pode ser bi, pode ser Mas- hetero, pode ser o que quiser. Exatamente. Quer dizer, hetero? Sim, também pode. É. Pode. Pode. Sim, Pode. pode. I guess. Ok. Não, pode. Sim. Mas é confuso. É. Mas ela não tem sexualidade. Eles. Não interessa. Não, estou a entrar pelo mime muito Não- cedo. Estás a falar Não- sério. mas não tem sexualidade. Não, Eles. não pode ter. Quer dizer, pode ter, se não tirar. Mas, tecnicamente, ela ou ele ou eles, certo? Acham que não têm sexualidade. Ok. O Picho deu uma O que eu quero dizer é, tipo, Peraí, o Picho deu uma actually, feita... tipo, órgãos sexuais. Ele deu um feito resumo do pensamento do Leandro. Isto é incrível, que é... Tem vários géneros debaixo desse guarda-chuva, mas eu não vou explicar isso porque vou ganhar um aneurisma. Ok, então isso vai meio colar a cena. Quando nós dizemos, quando tu dizes não tem sexualidade, estás a falar de sexo, estás a falar de género. Estou a falar de tipo, imagina que tu namoras com uma pessoa que se identifica como não binário, certo? Sim. Ok? Ela pode ter filhos, Sou uma mulher, sim. Para ti. Sim. mas não, mas para Pensa assim, ela, ela nasceu- para eles, ok, para eles, não é uma mulher, Eu não acho é que um estás homem. a confundir as coisas. Ou seja, tecnicamente não quer ficar grávida. Ok, mas tu porque não pensa disseste que não assim, queres. pensa- Tu ouviste a descrição que eu disse? Eles não são estritamente masculinos ou femininos. São os dois? Por isso é que são eles? É meio com um fluxo, não é fluxo? Não sei. Eles identificam-se como os dois. Se logo tivermos são algum não binário binários. a ver, por favor, escrevam no chat e venham aqui entrar no Discord, algo assim, Não, e mas, isso é, resolvemos isso. mas isso é a cena. Um não binário pode ser uma pessoa que identifica-se com as duas. Então não. Por isso ele não tem um binário. Pode identificar-se com características de um e características do outro. Exatamente. Ele só diz que só por ter esta característica não quer dizer que seja estritamente disto.
Ou seja, Mas o o que não estávamos a binário dizer ao pode bocado era engravidar? que não era Pode. nenhum Porque, dos dois. logicamente, se tiver um sistema reprodutor feminino, mesmo que não se Sim. identifique, pode engravidar. Isso como é eu. natureza. Deixa-me clarificar então. Clarificar. Quero que tu distingas bem, porque Eu distingo. quando estamos a falar de sexo e a pessoa diz: Meu tópico favorito. tu disseste, uma pessoa não binária pode ter filhos? Eles podem. Sim. Porquê? Porque a questão, biologicamente, o corpo pode ser uma mulher ou pode ser um homem. Pode ser capaz disso. Agora, em termos como se identifica socialmente, no género, de como se sente interiormente, Depende é da pessoa. diferente. Porque depende se ela sente Eles. que naquele órgão é, por exemplo, por assim dizer. Faz sentido? Não percebi a cena daquele órgão, mas Imagina I guess, que... naquele corpo. Imagina que nasceu mulher, certo? Biologicamente uma mulher, sim. E... Ou seja, identifica-se como não binário. Ou Exato. seja, identifica-se como um pouco dos dois. Aham. E vamos dizer que uma das coisas que se identifica da parte da mulher é o facto de ter filhos, por exemplo. Ou desse género. Ou a parte da sexualidade, tipo de gostar de homens. Não, mesmo que a pessoa se Não? identifique com tipo, não quer ter Você. filhos, ela pode ter filhos na mesma. Exato. Agora, O sistema biológico permite algo isso. que tu me poderias dizer, ela tem assim aquela cena de querer cuidar dos filhos ou whatever. Aí se calhar já. A minha é pergunta era diferente, mais, tipo, se fosse Há não uma zona binário. muito... É aquela é chamada grey area. Ou seja, tu tens o preto e o branco. O que eu homem quero e dizer mulher, é, se tu E depois fores, tens aquela zona cinzenta que é se tu complicado. fores não binário, podes ter filhos? É mais essa a questão. Não, Tipo, mesmo que seja a adotar, podes ter filhos? eu não sei se consigo explicar melhor. Força, Pedro. Sim. Tu podes ter filhos. Não posso. Não, tipo, Porque, eles podem. porque a pessoa pode identificar-se como um elefante. Não quer dizer que tu foste a ter sexo com alguém, não vai sair um elefante. Percebes? Correto. Não, mas imagina Imagina. que... O que é que queres dizer, mano? Não, imagina Diz que lá, bro. uma mulher transexual, certo? Sure. Considera-se um homem. Ou seja, é um homem. O que é que queres dizer com isso? Ou seja, o que dizem é que tens que a tratar como homem, certo? Se Sim. ela diz eu sou um homem, ela é um ele. Faz sentido o que eu quero dizer? Kinda, sim. Pronto, ok. Mas não quer dizer que transforme o corpo dela assim subitamente Sim. num homem. Sim, mas Não quer dizer que ele tenha um pênis para engravidar alguém. ela, que agora é um ele, Sim. como se considera um homem, não vai querer ter filhos. Sim. Ou seja, não vai ter relações sexuais, provavelmente sem preservativo, com outro homem, Pronto. porque vai ter aquele receio de engravidar. Sim, mas certo? o que tu disseste antes é que ela não tem a capacidade de ter, por ser não binário, foi o que tu disseste antes. Não era isso que eu estava a dizer. O que eu estava a dizer Tu era... não querias dizer se isso. ela for não binário, se ela, tipo, mentalmente, se isso é um conflito, mentalmente. Entendes? Não era, tipo, ela não poder. Era, tipo, Isso é um era conflito. ela não poder em termos de conflito mental. Não era não poder físico. calhar não expliquei Estás a essa falar- parte bem. Eu acho que já entendi mais ou menos o que quer dizer. É tipo, estás a dizer que se for non-binário e tiver várias características de um lado e do outro, Sim. imagina que uma das características é tipo, queres ter um filho, mas Isso é não bué precisas tu a difícil crescer a explicar, barriga ou não é? whatever. Isso é um bocadinho difícil. Mas pronto, Mas entendes o que eu quis dizer? acho, Tipo, acho que mais ou menos, sim. ou seja, é aquele forçar psicológico, não físico. I guess, yeah. Mas pronto, vamos Era isso passar que para o eu chat. estava, Leiam aí o chat um bocadinho. Prontos. Espera aí. Eu pus o link Porquê que do mandaram Discord. um... foste tu. Fui eu. Do nosso podcast. Este és tu? Sim. Então depois temos que fazer uma cena. Que foi Ter para tatuagens de nós, o como Pichu modos. poder colocar as identidades não binárias para nós termos uma ideia do que são. Ok? No nosso Discord? Sim, está cá. Algumas identidades não binárias. O agénero, que é a ausência de género. O andrógeno, ou andrógeno, que são a mistura dos sexos masculino e feminino. O género fluido, E nunca mais vamos sair daqui. caracterizada pela mudança periódica entre género. A mulher não binária, ou seja, aproxima-se do género feminino por alguma razão. O homem não binário, o inverso. O neutróis, que não se identifica com o sexo masculino nem feminino, nem a mistura dos dois. Ou seja, Mas esse ele não é sim neutro. aquele que estás a dizer que não é Isso não nada. faz sentido. Tens o dimigénero, que identifica-se particularmente com um determinado género. Tens o transfeminina, que é quem ao nascer foi atribuído a género... Obrigado, mano. Porquê que o que diz neutro é o que não é neutro? Foi atribuído a género masculino, mas identifica-se com o feminino. O transmasculino, que nasceu com... e foi atribuído no feminino, mas identifica-se com o masculino. E depois tens o xenogénero, que abrange várias pessoas que identificam-se com seres definidos como uma associação com seres, sentimentos e fenómenos.
Pronto, mas Pronto, é eu vou isto. dar o meu assim hot take mais uma vez. Eu não sei se non-binary é uma coisa real ou não. Porque imagina, quando falamos de uma pessoa identificar-se como não-binary, Sim. ou quando se identifica em geral, quer dizer que a pessoa, imagina, nasceu homem, mas pessoas trans, por exemplo, sentem que são outra cena por causa do cérebro que, em princípio, está wired para ser outra coisa. Agora, como é que um cérebro, em princípio, um cérebro está para homem ou para mulher? Há um cérebro não binário? Que é isso, ao certo? Ou seja, um Só se for um que dá para os cérebro, dois lados. só se for um cérebro que por algum motivo nasceu com características de um e do outro. Mas mesmo assim não Eu sei. expliquei ao início que eu não concordo com isto. Não Eu sei. só li porque é um... Olha, mas tu és um... Eu ao menos estou a dar apreciação ao chat, senhor Meteste a Léo. jeito. Meti a jeito, estou a ver o chat. Exato, meteste a jeito para eu bloquear. Tu tens o chat à frente no ler. Para mim, isso são nomes Para mim, de doenças tá, do tá, cérebro. Quem disse João Castilho? Sim. Já sabia. Já estás habituado a esse argumento? Eu já sei. Eu não concordo nada com os não binários. Até porque a maior parte das definições são a assumir que existe dois. Pois. Uma aproxima-se de um, a outra aproxima-se de outro, ou é a mistura dos dois, ou seja, tipo... Cena é que lá está. Só Yeah, o porque se não último- chega ao caso, imagina uma pessoa que é não sei como é que se dizem, Maria Rapaz. É não binário? Se calhar não, acho que não é O, uma rapariga, mas... único, o único que eu fico Pois, destes até géneros faz todos sentido fico o que um disseste bocado agora. what? Ou seja, Maria Rapaz é rapariga, ela sabe que é rapariga, mas ao mesmo tempo identifica-se com coisas de rapazes. Certo? Eu acho que a maior doença destas todas é as pessoas que consideram-se Tecnicamente, isso é a xenogénero. definição, não? Eu não vou comentar sobre isso. O último, eu acho que este é que tem doença mental. Tipo, Mas sabes o que é pesada que- mesmo. Foda-se, calem-se, estou a tentar ler. Mas sabes o que é que me veio agora à cabeça? Que não ouviu isso. Temos que fazer aqui um conteúdo para o podcast. Sabes o Vai que me veio à fazendo. cabeça? O que é? O número de não binários aumentou imenso, não é? Sim. Será que o que está a acontecer agora é que pessoas que seriam normalmente Maria Rapaz ou whatever, em vez de se considerarem isso, estão a considerar-se não binários? Será que isso está a passar também um bocadinho? Continua a ser doença Não faço a mental. mínima ideia. Ou seja, acho que seria plausível, mas não faço a mínima ideia porque nunca lhes perguntei. Faz sentido o que eu quero dizer, certo? Sim, o que ele está a mas- dizer é que temos que vir aqui alguém não binário para o podcast. Não. Enviem formulário. Não, E há não, formulário, não. não. Porque uma pessoa não Mas é sim, suficiente interessante. para fazer estatísticas. Não, desculpa, mas isso seria muito interessante. Mas Não, se- porque imagina não, que... mas juro que seria muito interessante falar com uma pessoa só para ver o que é que essa pessoa pensa. Sim, mas há um problema à Sem mesma. ser cancelado, ok? Sem Mas- dizerem que sem são... ser Mas há um Engraçado. problema à mesma. Porque imagina, essa pessoa pode... Imagina que essa pessoa, as ideias que essa pessoa tem, Sim. todos os outros não binários Ah. discordam. Ou seja, não podes fazer uma pessoa só. Eles não têm que concordar a 100% em tudo. Por isso é que os São testes... humanos, no final de contas. Sim, mas Kip, Mas isso... normalmente a média concorda. Por exemplo, a média de homens concorda que Os homens devem ter duas mulheres. é gostar de mulher. Sim. Pronto. Isso também é factual, mas Ou seja, continua. os não binários, em média, têm que Esse considerar... argumento cai por terra porque é facto. Por isso é que chama-se Sim, heteros. mas em média, não binário tem que considerar algo igual. Em média, no mínimo. Certo? Por isso é que eu estou a dizer. Se chamar uma pessoa, tipo, não vai fazer grande merda. Não vai porque Mas essa isso- pessoa Pode pode estar toda considerar- fodida de cornos e pensar que é não binário e não ser. Mas não te impede de a convidar na mesma. Um a um Mesmo. podes ir... Sim, é o que eu estou a dizer. Tipo, ou seja, podemos convidar podes- um, mas podes não com- parar por aí. Eu nunca disse isso. Não, tu podes convidar uma e perguntar de que género é que tu te associas? Não binário, mas quê? Essa pessoa dizer, se for o último, esquece. Mas pronto, Se isso for o basta, último, sai para onde entrou. isso passa para uma cena menos polémica. Ok. Vocês trans acham que isso existe? Vocês quem? Transexualidade. Estava a falar para aqui. Eu não sou transexualidade. Disseste vocês trans. Mano, também mas imagino vocês. existe. Existe. Eu beijo na Da rua. mesma cena que existe, tu achas que é real ou é como não binérico? Acho que Não, não. é real. Não, eu o passei... transexuais, por norma, é realidade. Pois é, eu Ok. passei por uma mulher com uma sadadão na rua no outro dia. Qual é que é a diferença entre existe, os trans eu e digo. os não binários para ti? Porque é que um existe e outro não? Porque tu podes nascer uma coisa a pensar que és outra. Isso é um facto. Pode acontecer. Olha, mas este tem cara de empregado ou palhaço? Não me metas do teu lado. Olha, está aqui porque está ali um para prevenir que molhe o chão. Não é por aí. Mas quando quiseres, sem pressão. Deixa eu acabar o ponto dele. Tipo, à medida que tu vais, por exemplo, à medida que tu vais envelhecendo, ou seja, chegas àquela parte da adolescência, se calhar começas a perceber, ou até mais tarde começas a perceber que se calhar não és bem, não tens as ideologias daquilo que tu devias ter, se calhar, e que identificas com outro género, essa pessoa depois transiciona. Essa pessoa ao menos tem uma noção do que é. Já, concordo. Uma pessoa não binária não sabe o que é que é.
Ela sabe que é não Não, binária. ela sabe. Exato. Pô, mas pensa, tu ouviste o que é que eu estava a dizer, certo? Dos não binários, dos géneros. Tu leste dos não binários, não? Uns acaso são não, parcialmente femininos, outros são parcialmente masculinos, outros é a mistura dos dois, outro é Ah, mais é para isso? este. Tá ali, são Eu vários géneros. percebi que era só a mistura dos dois. Não, tem vários, assim. Foi Que que eu um percebi, aproxima-se foi que eu deste, percebi. outro aproxima-se Pedro. daquele, outros não aproximam em nada. Porquê é que não me disseste que o Jimin dos BTS entrou no nosso Discord? Cala-te, mano. Ele disse. Não. Ele Mas- não entendeu. Ao menos tipo, os transgêneros têm uma ideia do que é que eles são, percebes? Mesmo que seja contra aquilo que eles nasceram, eles têm uma ideia do que é que eles são, ou o que querem ser. Enquanto as pessoas, quando... Eu não admitia, Pedro. Por isso é que eu retifiquei e disse quando chegas à adolescência. Vocês e não sabem quando nasces. que vamos banda Twitch, certo? Não. Tá calado. Mas pronto. É o Léo. Não. Não, ele know what? Se fosse o Léo, mandava-o já para o caralho. Bro, Pareceu-me o Léo. bro. Onde é que viste Léo? Ah, Lee. Ai, on real, larga a droga. The fuck? Mas pronto. Mas por acaso pela foto está muito pequenino, mas parecia o Jimin. Mas voltando ao ponto em questão, literalmente os non-binary não sabem bem o que é que são. Ou aproximam-se de uma coisa ou aproximam-se de outra e chamam disso género. Isso não é nada. Para mim. Ai. Olha. Bro, Diz. tu estás bem? Este gajo nunca viu uma stream minha de roleplays, ó pá. Tu É nunca uma viste, excelente promotion para a tua live stream, de facto. tu nunca viste ela Pois é. dar a Estava pastilha. aqui a gemer. Bro, Nunca viste ela dar pastilhas para a tosse. pois não. Queres que eu demonstre aqui? Que é melhor não. Yo, Ei, eu nunca a saquei para fora. yo. Eu já te demonstrei. Ele já percebeu o que era. Não, mas tipo, imagina, se tiver um acidente é tipo... Ai. O quê? Quando Voltando tu... ao tema anterior, porque é que tu não foste abortado, Zé? Ah, bro, não sei. A minha mãe tentou. É pessoas como tu que vão poder ser legalizado. A minha mãe tentou. Não legalmente. Através de um acidente de carro, mas... Damn. Por isso é que eu nasci prematuramente. O que é tu nasceste de acidente? Bro, A questão não. está nasceste. Eu nasci prematuramente porque eu sou um giga shed. Entendes? Isto prova o facto de que nós temos tipo actual pensamentos e não só reações ao que o nosso corpo pede quando somos bebés. Sabes porquê? Porque era para nascer dia 18/9 Aham. e eu nasci dia 6/9 porque sabia que era o dia mundial do sexo. Então foi isso que também influenciou a tua pouca presença nos podcasts passados? O quê? Depois. Mas não fez sentido. Esse argumento não fez sentido. Então estás a que tu é que pensas, não reages. Quando esta oportunidade de pensar, não pensaste. Não, eu disse que quando és bebê, Ah. no último podcast, Sim. a mãe da Esther, se não estou em erro, disse que quando és um bebê, tipo, tu não pensas, tu reages ao que o corpo te diz. Sim. E tu como nasces primeiro, tu pensas. Pronto. Foi o que tu disseste. E ele respondeu Ah. que não sabemos, mas que existe a hipótese de pensarmos, simplesmente não nos lembrarmos dessas coisas. Certo? Sim. Excelente A possibilidade. Ou seja, isso é prova de que ele tem razão. Aham. É que eu sabia que dia 6 era o Dia Mundial do Sexo, então eu nasci mais cedo de propósito. Então pensaste. Porque a Muito melhor bem. prenda que um homem pode receber no aniversário Uhum. é, além de ser o Dia Mundial do Sexo, Sim. é sexo. E em que ponto é que o teu desenvolvimento é que parece a capacidade de pensamento? Aí. Obrigado. Continuando no próximo ponto. Bem, então, próxima questão. Dentro das cenas trans, Tu o que é que calma. vocês acham? Calma-se. Foi o rosto pesado. Ligando a rosto. Que rosto. Acho que é desta mesmo. Ai! Foi o follow da donation que assustou. O follow da donation, exato. Ganda Inês, Beatriz, Margarida, Bem-vinda. Gabriela. Olá, boas. Enfim, acho que é desta que vamos ser mesmo canceladas. Tens razão. Eu ia mandar isto. Vamos ser cancelados porquê?
Porquê? Primeiro estamos a partir tudo. Depois estamos a dizer que certas sexualidades não existem. Não, primeiro aposto que nem se notou na live. Atenção. E eu a levantar a mesa com o meu poder. Atenção que é tudo opiniões, tá? Isto é tudo opiniões. Exatamente. Exato. E são as nossas opiniões. Aviso já que a Que estão Twitch... completamente corretas. Aviso já que a Twitch baniu pessoas por opiniões deste género também têm doença mental, ok? Se me tiverem a ouvir Por isso é que Twitch. estamos no YouTube também. Exatamente. Por isso, se estamos unidos aqui, nós vamos poder ver o vlog O vlog também. VOD. No YouTube. Bro, vocês dois estão numa fucking Ele disse sim. vlog, corrigiu para vlog e depois corrigiu novamente para vlog. Vocês já estão num único pensamento. Isso está partilhado. Foda-se. Vês? Isto é mais uma prova que nós somos... Não sei, esquece. Vamos para a próxima. Eita, Inês, Tá a ver pois. que ele- Hahaha, que Gabriela. Está a ver que. Isso não interessa, isso não interessa. Sim, bro. Isso são inside jokes. Olha. Olha, estou inside jokes. Bro. Pronto. Próxima questão. Dentro das cenas trans, vocês, o que é que vocês acham da self-ID? Identificação do seu próprio género? Eu vi dizer que nas escolas, agora em Portugal, algumas estão a fazer isso. Este identifica-se como um otário. Pronto. Que basicamente a pessoa, o aluno, criança, o whatever. Acabei de nos seguir. Pronto, a pessoa. Uau, obrigado, Axis. Obrigado! Uau! Bastou-te 8 podcasts para seguires finalmente. É, eu também tenho. Ah, calma, eu sigo. Nem sei. Exato, tu segues. Eu penso. Eu sigo, mano, olha. Bro, para de dar um follow. Ei, foda-se, isto tinha que perguntar. Pronto. Bro. Mas se tens unfollow e follow, vai aparecer. Ou Mas eu experimenta. não quero dar um Olha, follow. aquela merda já está a dar aqui. O quê? Olha, what the fuck? Mas pronto, em algumas escolas portuguesas, pelo visto, estavam a experimentar a cena de Brain self-identificação. damage combined. Nice picture. Ou seja, as pessoas iam para poder passar. Já vendrá. A cena com o F5 que ele me deu foi a cena mais triste que eu já vi na minha vida. Bro, deixa-me falar para os nossos caros chouriços viewers ali, ok? Peço desculpa, bebê. Chouriços. Vamos lá o que eu estou a dizer. Ok. Algumas escolas, pelos vistos, já estão a experimentar com a cena de self-ID. Ou seja, a criança ou o adulto ou whatever que esteja na escola, ok? Whatever, literalmente. Se disser que é um certo género ou sexo, se é um cavalo, se é whatever, tem que ser respeitado e ponto final, ok? E é. Ok. Vocês concordam com isso? Por isso é que existe aquele gajo no Twitter que é o Gonçalo Piroca de Cavalo. Sim, sei quem é. Ele é. Não. Ele é Eu não conheço o binário. Dantes. Não, ele é, não é não binário. assim. Qual é que era o último? Era Trans. Xeno. Zeno, sim. whatever. Era algo assim, não é? Já não género. Ele é esse gajo, só pode. É esse É gajo, é esse assim. Xeno. Pondo neste ponto assim muito simples, eu acho que o que as escolas não devem fazer é. Bro, Desculpa. é tipo, não é bem Foi sem doutrinar, nem é bem incentivar, porque devem deixar as Ou pessoas. seja, não fazer nada. Há liberdade, ou seja, as pessoas também têm a liberdade de sentir-se como quiserem. Agora, Ou seja, não cada um sabe o que se quer aceitar ou se não quer. É mais por aí, percebes? Uhum. As escolas permitem fazer isso que é para muitas vezes evitar problemas. Uhum. Mas o melhor seria não fazer nada. Porque não fazer nada influencia em nada. Sim, mas se a criança disser assim, olha, hoje identifica-me com isto. a escola- Ok. Pronto, é o que eu estou a dizer. A escola, para se precaver, não pode fazer nada. Mas a cena é. Não. Eu acho que o que o Kip está a dizer é que agora a escola está... Estão a tentar fazer coisas. Não, também não é bem isso. A escola não está a tentar torná-los algo. Ele está a dizer que a Não, escola está a obrigar não- que os outros respeitam que eles digam que são algo. É Mas isso? não era isso que eu ia. Que eu estava a dizer. Eu não estava a Só dizer. Espera, eu não estava a dizer que as escolas. Foda-se. Tinhas acabado de dizer, esqueci-me. Cara. Não, bro, estás todo mamado. Estou cansado. Acordei cedo. Tem ali uma Red Bull se quiseres. Ou seja, eu acho que as escolas, Muito bom pisto, tipo, gostei. de certa maneira, têm medo de ser cancelled, então tentam dar. Foda-se, Olha aí, pá. foi sem querer. Tentam, tipo, dar coisas Afirmação? aos alunos, estás a ver? Ou seja, neste momento, se calhar, casas de banhos mistas e essas tretas, certo? I guess. Isso era mais Não, do tipo- Estado, mas pronto, sim. Sim. Mas pronto, tipo, as escolas são do Estado. Nem... A maior parte. Ok, mas pronto. Irrelevante. Isso, o que é que isso tem a ver com o assunto principal? Ou seja, se eles fossem colocar, por exemplo, uma aula para explicar todas essas identidades de género, por exemplo,
acho que iria influenciar. Porque não vais ter alguém que não seja biased para um lado ou para o outro. Certo? Sim. Então o melhor era não fazer absolutamente nada. Tem só cuidado com a mesa, que é para depois não teres que pagar a mesa. Aí. Não, o pai do Unreal é um gênio, velho. Olha lá o chat. Exato, estás a ver? Eu tinha lá o canto do olho, que ele... que era logo, por isso é que eu elogiei logo. Pois. O que é que eu ia dizer? Pois, é isso, não consegues fazer as linhas de raciocínio. Pois não. Pronto, então vou a tomar aqui Toma as cela, rédeas. as rédeas. Até eu me lembrar. Já cheira queimado. Bem, a cena, Claro, foda-se. Deve estar aí a aquecer o leite, só pode. a cena da própria identificação, eu não sei como é que sinto em relação a isso em geral. Claro que na escola, tipo, os professores não iam dizer, olha, não te podes identificar com isto, ponto final, não sei se é a melhor maneira de fazer. Isso é quanto à liberdade. Eu acho que se calhar, tipo, nos livros ensinas as cenas que de facto existem, mas tipo, se ele disser, olha, não quero saber se é um cavalo na mesma, não vais tipo, pegar nele e metê-lo na cela para dizer que não é, ok? Mas também não devia estar a incentivar coisas que provavelmente não são as melhores, não é? Por princípio não queremos pessoas a identificar-se com torradeiras e dizer que sim, isso é legítimo. Idealmente, não. Pois, Agora, não as podes restringir disso. sim, não podes restringir, mas também não devia estar a dizer que elas têm razão. Podes restringir, O que eu podes dizer quero que são dizer é malucos. que tu não deves dizer na escola que tipo, podes ser isto, podes ser aquilo, podes ser outra coisa. Se essa pessoa pensar que é assim, tem a liberdade de pensar que é assim. Sim. E a escola, por norma, deveria ser livre. Isso vai dar quase tipo, ao ponto que eu falei há uns dias atrás, que tem a ver com a educação em geral. Eu acho que na escola não promove o pensamento. Promove tipo decorar e pensar como um robô. O que eu quero dizer é que tu abres o livro, o livro escreve, está ali escrito aquela coisa. Deep. Por exemplo, vou dar um exemplo. No livro está escrito, nem é de história, passa-me uma coisa qualquer. Uma parte assim mais... Afinal vamos à história. Vai na história. Tem lá um trecho na história que diz assim, isto aconteceu desta forma. E tu tens de pôr no teste que isto aconteceu desta forma. Uhum. Mas se acrescentares alguma coisa a mais que tu aprendeste fora do livro, essa parte não conta. Porque para a escola só interessa o que está dentro do livro. O que está fora não. Ou seja, tu não te permitem pensar outside the box, como se diz. Tens de pensar conforme na escola. E depois quando sais, cá para fora, aprendes a tomar tudo o que tu lês como facto. A escola não te ensina muito a pensar por ti próprio, mais tipo... Esse é o problema, é o que eu estou a dizer. Ele só te ensina para teres um trabalho das novas... Eu acho que a escola devia ser um pouco mais livre. E sendo um pouco mais livre para promover pensamento fora da caixa, para poder fazer com que as pessoas possam pensar e buscar informação pelas próprias, é por isso que eu acho que não se deve limitar o pensamento das pessoas. Eles fazem um pouco isso, mas é em trabalho tipo de grupo. Mas exemplo. então, Mas nesse isso aplica-se a caso, qualquer coisa. Para mim nesse aplica-se a qualquer caso coisa. de limitar, também não podes então impedir pessoas que não acham que as outras estejam certas em identificar-se assim, dizer, olha, eu não acho que isso seja correto. Se eles quiserem discutir isso, não deve ser um professor a fazê-lo. Não deve ser Sim, alguém não estou a dizer ligado à professores, estou a escola dizer fazê-lo. outros alunos. Os alunos podem fazer isso. Faz parte da liberdade de expressão dos alunos. Ou seja, as pessoas que Tecnicamente não pertencem... faz Eu parte acho- da eu liberdade acho, de expressão segundo do o que eu professor. vi- As pessoas que fazem parte da escola, diretor, pessoas que trabalham na secretaria, professores, as pessoas que estão lá na escola em função da escola, não devem ser eles a porem as dúvidas. Devem ser os alunos a fazê-lo. Porque os alunos, fora da escola, Mas tipo, o aluno põe a pergunta. sim. Não quer dizer que a resposta do professor não seja biased. Mas isso depende do professor ao professor. Se eu acho que devo... Mas vai dar ao mesmo, não? Não, porque estás a pôr o pensamento da pessoa em causa. Sim, mas tu vais confiar na resposta daquela pessoa que está ali para te ensinar. Entendes o que eu quero dizer? Entendo o que eu quero dizer, entendo o que é que queres dizer, entendo perfeitamente. Agora, o professor também tem a opção de não responder. Mas não... Bro, mas isso é estúpido. O que acabas de dizer foi só estúpido. Não. Porque o que estamos a dizer é... Se ele O for- aluno mete se a ele- pergunta. Sim, se o professor for biased, E se o deve professor não é responder. biased, mas ele não se considera biased, por assim dizer. A maior parte das pessoas que são biased não se consideram biased. Acham que têm razão, simplesmente. Então vão responder, não vão Mas dizer, que raio olha... de argumento é que me foste estar agora? Porque tu estás a dizer, foda-se, pá, sou biased, não te vou responder. O professor tem uma opinião 100% vincada numa coisa. O aluno pergunta-lhe em relação a isso mesmo. O professor sabe que o aluno, com características que tem, é completamente contra o que ele é, digamos assim, em termos de bias, não é? O professor não deve responder. Pronto, e depois o aluno fica, ok, eu perguntei a uma pessoa que é suposto ensinar-me,
Ele não me sabe responder. Se for uma coisa relacionada com a escola, com a aula, o professor pode responder. Vou perguntar a outro. Isso é uma questão... Mas vai perguntar a quem, então? Vai perguntar aos pais? Existem milhões de pessoas no mundo para perguntar, sem ser um Exato, professor. mas vais perguntar a quem? A qualquer outra pessoa. A opinião do professor conta igual como a opinião de um aluno ao lado. Mas todos Se for vão ser sobre isso- biased. Porque não há ninguém 100% neutro, como tu próprio disseste no outro dia. Sim, é verdade. Ou seja, Por isso é que ninguém na pode escola não se responder. deve Exatamente. Obrigado por Ou seja- aceitar o meu ponto. Por isso é que na escola não se deve falar sobre educação sexual. Então o que porque estás a ninguém dizer é é 100% biased. dizer merda-te. És livre. Mas ele quer que tu lhe respondas. Ele precisa que tu lhe expliques aquilo. Ele quer uma explicação. E o que tu estás a dizer é: olha, ninguém te pode dar uma explicação porque somos todos biased. E o professor é de quê? Matemática, História, Geologia... Porque a pergunta que ele está a pôr supostamente será sexual, certo? Sim. E o professor é quê? Matemática, Vamos dizer que é... Como é que se chamava aquela disciplina que falava de educação sexual, por exemplo? Acho que era educação sexual. que é Educação Moral que vais falar. Não. É que a educação sexual a aula não existe. Nós que eu saiba, tínhamos um professor que, olha... Que era só hoje- mesmo para isso. Não tivemos? Eu não tinha. Que era a Isabela Abreu. Tínhamos uma aula... Aula de direção de turma? Acho que era isso, só que havia... Nunca na tipo- vida ela falou dessas coisas aí, mas... Não, falámos, sim senhor. Não é cidadania que estás a falar, pois não? Não. Pois, é exato, não tem nada a ver então. Não, mas tivemos aulas em que falámos de educação sexual só. Não te lembras? Eu não. Ele estava ocupado com Eu outras sei que coisas. tínhamos uma vez que tipo a professora de matemática disse, olha, hoje disseram que tenho que fazer isto e explicam-lhe lá uma coisa. E depois foi isso, só. Pronto, mas imagina que nessa aula... Se a aula for educação sexual, que eu acho que não deve ser dado nas escolas, precisamente por esse motivo. Porque a pessoa nunca é neutra. Mas é biased. as então aulas- a opinião que ela vai ter vai ensinar às pessoas a opinião que ela tem. Mas Vai as- limitar o pensamento. Mas nessa altura, na escola, quando tu davas aulas de educação sexual, pelo menos na minha experiência, não havia perguntas tipo o que é bissexual, o que é homossexual, não havia isso. Havia tipo, Pronto. era, se houvesse perguntas era entre básico, tipo, entre relações heterossexuais, porque era a única coisa que se falava, certo? Eu acabei de dizer que não estive. Foda-se, Ele acabaste de disse- dizer que ela falou uma vez sobre Não, essa ele disse que a merda. história matemática falou Uma uma coisa vez sobre super uma básica. que já falou. Pronto. Mas se alguém... Essa aula foi dedicada a isso. Imagina que alguém levanta a mão com uma questão. Certo? Tipo, a pessoa vai se sentir minimamente obrigada a responder por estar a dar aquela aula. Uhum. Mas ao mesmo tempo, se calhar, não vai querer responder, como ele disse, porque pode se sentir biased. Mas o que eu quero dizer é, tu não vais ter ninguém Dependendo da questão, que porque ensine foi como eu disse nada. a ti, a questão que vai fazer a pessoa ficar biased é uma questão acerca de sexualidade. Porque se fosse sobre uma aula sobre sexo, qualquer um responde, porque aplica-se para os dois lados. Não percebi, desculpa. Não, repete, não... Tu estavas a dizer, não tipo, percebi. tu dizes que eu digo que a pessoa não vai falar porque vai sentir-se bias. A única razão que a pessoa vai sentir bias é se a questão for sexualidade. Sim. Porque se for sobre sexo, essa pessoa vai falar de qualquer das formas porque aplica-se para os dois lados. E uma turma tem uma quantidade de pessoas lá dentro, dá-se para aplicar para os dois. Sim. E normalmente é sempre o mesmo. Tem cuidado com isto assim, isto assado, pá, normal. Se for sobre sexualidade, aí é normal que eu acho que os professores não devem responder, porque é onde são mais biased. Nem toda a gente aceita as pessoas como elas Sim, são. mas a minha questão é, quem é que lhe vai ensinar? A pessoa tem que ser ensinada assim sobre o sexo dela? Sim, porque imagina, tu quando o queres, ou seja, tu queres saber, por exemplo, o que é não binário. Então tu nasces homem. Não, imagina. E eu então tenho que te ensinar como ser mulher. Imagina que tu és não Foi o que tu binário. me disseste agora. Imagina que tu és não Não binário, fazes. certo? Sei. E não sabes que és não binário. Isso pode ser no Porque período não de sabes incerteza, o significado de não binário. Sim. Quem é que te vai ensinar? A internet? Porquê é que a internet não é biased? Não frequentas as aulas que sejam ou lês livros e estudas melhor a matéria. Mas porquê é que não é biased? Foi alguém que escreveu. Do quê? Sobre o estudo do não binário? Exato. O livro. Alguém escreveu o livro. Por isso é que tu deves ler vários, não é só um. Tu deves tirar as E tuas vais próprias tirar conclusões. a conclusão da média? Tu lês vários livros, um que tem uma opinião, outro tem outra, e tu formas a tua opinião. Mas o que eu diria agora é que, tipo, então o professor podia responder desde que o aluno não fosse retardado e fosse ver em outras fontes também. É isso?
Não, porque o professor se é para ouvi. educar, é diferente. Estava aqui a pensar, não ouvi o Enquanto que é que uma coisa é disseste. tu ires procurar informação, um professor dá-te uma não é dar-te informação, ele educa-te. Educar e procurar informação são coisas diferentes. Isso é complicado. Então a escola não te devia ensinar nada, a não ser como procurar informação. Não é nada. Não é isso que eu estou a tentar chegar, pá. Não estás a perceber o meu ponto. Tu hoje nasceste burro, não é isso. O ponto que eu estou a dizer é, devem-te dar a opção, então é que não deves-te educar, devem-te oferecer a opção de poderes ir buscar informações fora do realmo que eles te ensinam. Por exemplo, no exame, tens uma conta de matemática, tem que dar aquele valor. Tu usas uma maneira que não foi dada na escola para chegar àquele valor. Chegas ao valor, está correto, e eles assumem que está errado porque não é assim. Não, deves aceitar dessa forma. É uma forma diferente de chegar à resposta, mas chegaste. Se tiver pelos princípios matemáticos correto, deves aceitar. E normalmente não aceitam. E é por isso que depois, quando chegas cá fora, tu lês um livro e só lês um e baseias a tua opinião com base naquele livro e não lês mais nenhum. Sim, mas Porque para ti aquilo que está ali está 100% certo. Mas imagina... Mas a escola te educar que podes ir buscar informações do outro lado, tu não vais ler um livro. Vais ler um, vais ler dois, vais ler três, até os quatro, a ter uma opinião formada. Depois vais querer saber sempre dos dois lados. Mas porquê é que esses livros estão corretos? Tipo, imagina... Bro, o que Só eu não estou a dizer que Deixa-me- está deixa-me correto ou não. acabar Estou a dizer, tu tiras Tiras a tua própria opinião. Exato. Mas imagina que tu pegas nisto e fazes esta research, certo? É exatamente pelo motivo que estamos aqui a falar. Posso? Então, para ti, a opinião que tu tens está certa. Para Não, mim deixa está eu dizer. errada. É por isso. Mas, ou seja, imagina tu pegas Sim. e lês estes livros, certo? Sim. E 3 destes livros, por acaso, dizem a mesma cena. Sim. Ou seja, que arroz molhado é bom. Não interessa. Não interessa. Ok. Certo? Sim. E tu, leste, chegaste à conclusão que estes 3 até são autistas. Por Correto. acaso. Pá, por acaso a média ganhava, mas são autistas. Sim. E arroz é que é fixe. Certo? Pela tua conclusão, sim. Pronto. Pronto. Mas imagina Sim. que os 5 estão errados. Porque pode acontecer. Mas estão errados como? Quem é que tirou essa informação que está errado? Tu ou factualmente estão errados? Factualmente, por exemplo. Ok. Factualmente os 5 estão errados. Sim. Mas tu leste e achaste que estes 3 eram nabos e estes 2, pim, razão. Sim. Mas estão os 5 enganados. Ok. Ou seja, vamos dizer que de momento, na sociedade, Correto. não há ninguém que saiba tipo qual é o melhor. Não é? Por exemplo, ainda não há, mas eventualmente alguém há de descobrir. Sim. Como já aconteceu com muitas merdas. Correto. Pronto. Basicamente, Olha Estão a faltar a ela para palavra. o meu ponto rapidamente. não, Sim. estão a falar a palavra. Foda-se. Ok. Ou seja, basicamente, como é que tu sabes que podes acreditar nestes? Tipo, não podes acreditar. Tipo, tu concordas porque não existe mais. Entendes o que eu quero É a dizer? tua opinião. Mas não é a tua opinião, por assim dizer. Foste Olha, influenciado pensa- por estes peraí, 5. Peraí, mas pensa... Prontos. Mas é a tua opinião. Tu é que tiraste isso com base nos livros que leste. Mas estás a ser tá- influenciado à mesma. Mas foste tu que tiraste a tua própria opinião. Tu leste os 5 livros e com base nos 5 livros que leste, tens a tua opinião. Quem diz que está certa e errada, isso é debatível. Não, factualmente está errado. Se estiver factualmente errado, procura um que esteja certo. Ou estuda porque é que aqueles livros estão errados e vai chegar a uma conclusão correta. Basta ter o outro lado da moeda para debater. Por isso é que o professor não deve dizer 100% que aquilo que está ali escrito está certo, porque deve ter um lado contrário para debater aquela ideia. E é que vai chegar a uma conclusão. Percebe o que eu quero dizer? Sim. Ou seja, até podem estar os 5 livros errados, mas a tua opinião que tu formulas dos 5, para ti pode estar correta ou incorreta, mas é a tua opinião. Sim, mas... Depois, se aparecer algo contra isso, tu podes ler o outro lado e se calhar até vais concordar com alguns pontos do outro lado e formas uma opinião que pode ser neutra. Ou, mas é a tua opinião. Sim, mas se calhar... Lá, nem todas as opiniões são 100% corretas com base naquilo que tu lês. Nem todas são 100% erradas com base naquilo que lês. Mas foste tu que fizeste o trabalho de pesquisa. Sim, foste fora mas da caixa a procurar. Isso é o que eu defendo. Tu fizeste o trabalho de pesquisa. Sim.
e através do teu trabalho de pesquisa tu encontraste 5. Mas se calhar, se não encontrasses nada, chegarias ao que é factualmente correto. Mas isso depende do que tu fizeres. E não chegaste porque tu olhaste para isto e disseste já existem estes 5 livros e assumiste que um deles estaria correto. E leste e ao ler, pá, este até fazia minimamente sentido. Mas espera aí então. Qual é que é a Então, diferença? eu quero dizer? Qual é que é a diferença entre um livro e um professor que te está a dizer algo? É a mesma coisa, tipo, É que um o professor escreveu, está a dizer- o outro está a se expressar. Da maneira que o ensino funciona em Portugal, é igual. É exatamente igual, porque imagina, tu quando escreves um livro estás a expressar o que pensas, certo? As tuas ideias. E o professor quando está a falar está a expressar as suas ideias. Pode, tipo, ou seja, o livro provavelmente está melhor escrito, porque demorou mais tempo, né? Sure. E pronto, O quando trabalho, estás a falar... não o trabalho do mas professor é é a mesma pegar merda. naquilo que está escrito no livro e passar a mensagem aos alunos. Para palavras mais simples, provavelmente. Esse é que é o problema. O professor não deve fazer isso. Não. Mas o livro Porque- também não. O professor Porque deve pensa. pegar o professor deve educar as pessoas. Mas ao mesmo Não é tempo ler não o que podes está ensinar escrito. nada a ninguém, tecnicamente. Não, tu podes ensinar coisas às pessoas, não é isso que está em causa. Tu estás a dizer, as escolas deviam permitir aos alunos poder ir um bocado fora da E caixa. permitem. Não, Sim. não permitem. Não permitem. Então o teu professor nunca te disse, olha, faz-me uma apresentação sobre o aborto, por exemplo. Não interessa se A é sobre o apresentação aborto. é diferente. Não é. Ele não te diz para ir buscar o livro. Olha, faz um exame. Ele não te diz para ir buscar o Faz um livro. exame. Um é exame que de tem que fazer um matemática. Sim. Tem lá uma pergunta. Tu respondes a pergunta. Processo Sim. matemático correto. Como não está como está ensinado no livro, está errado. Não. Eu acho. Acontece. Não, Não. acontece. Tu se chegares lá e meteres... Imagina que a resposta final é 6. Certo? Sim. Tu nem metes lá a conta. Metes só 6. Vai estar certo. O professor vai-te Não. perguntar Estou a como dizer é que chegaste a esta processos conclusão. Tens de mostrar processos matemáticos. Não mas tens. Agora, eu Tens de acho. mostrar processos matemáticos. Sim, Como é que chegaste a eu seis? acho que tens, mas Não, tipo. problema- alguns pedem, mas nem todos. Não, Sim, tens mas de mostrar imagina. processos matemáticos porque é que chegaste aos 6. Agora, se for daqueles processos matemáticos fora do que está ensinado no livro, por exemplo, algo que tu aprendeste fora, eles não te vão aceitar como facto, porque Eu isso não está acho- no programa lecionado. Eu acho que isso depende do professor. Não é de professores, Eu já estão a falar tive- de exames nacionais. Não. São professores a corrigir. Pronto, são professores a corrigir, mas eles baseiam-se com base na matéria lecionada. Se tu apresentas um cálculo lá que não foi na matéria lecionada, eles não contam sequer como resposta. Mas na pergunta deviam dizer utilizando este método. Porque se eles disserem Muitas diz-me só o vezes não resultado dizem. disto, Mas muitas vezes não dizem. e tu então sabes aí disso. eu acho que é erro do exame. Pois, mas muitas vezes não dizem, eles não aceitam essa resposta. Isso nunca me aconteceu. E eu nunca usei métodos que eles ensinam na Estou-te escola. a dizer que Contraceptivos. estou a falar de casos que eu sei, Não, já já falei com pessoas, já aconteceu. Isso Achou. não é tanga, isso acontece mesmo. Não, imagina. Prontos. Não me perguntes como é que... É por isso que quando estás cá para fora e vês o mundo como está hoje em dia, depois vais ver a escola como é que ela está. Pronto, Mas eu- estamos Percebes a o perder ponto. muito tempo aqui neste tópico. Temos que responder ao chat que eles já estão aqui a enviar testamentos ao tempo. Eu cheguei ao top 10 de matemática, na altura. Vê-se. Juro, olha, não me perguntes como. Pois, exato. Mas eu tive lá o meu nome, mas a cena é, eu nunca usei os métodos que a escola ensina. Ok? E consegui chegar lá à mesma. E aquilo foi tipo exames, por assim dizer. Mas, tipo, não foi exame, aquele exame que tens ao passar de ano, foi um exame diferente, mas é um exame. Mas, Mas se for um teste à tua capacidade matemática, eles vão aceitar. Agora, se for um exame com base naquilo que tu deste, diferente. pá, nunca tive problemas com isso, por isso não... Sim, mas isso já está a fazer a questão. Se for um exame com base naquilo que tu deste. Por isso, por definição, se fizeres algo que tu não deste, eles vão classificar de uma forma diferente. Sim, não é? mas Eles já está até a deviam de resposta. pensar que tu és ainda mais inteligente que os outros. Não é, Porque não é esse o sabes ponto. mais do que eles ensinaram. Não Estamos é, a ir. não é esse o ponto. Estamos aí por caminhos muito WTF, nós vamos passar para o próximo tópico e pessoalmente o último, ok? Ok. Eu tenho aqui vários, por isso... muitos deles são rápidos, por isso vou assim para um que é mais ou menos grande. Não é grande, não é? Tenho. Sou um gigashed. Mas pronto. Eu acho que isto não vai ser muito longo, por isso eu vou perguntar isto. Vocês acham que a origem da internet e de tipo, ter surgido assim nos últimos 20 anos e de repente toda a gente depende dela, assim do nada, essa é uma das transformações mais rápidas da sociedade que houve até agora? Sim. Vocês acham que isso apresenta muitos perigos devido ao quão rápido se está a tornar e temos que ter calma com algumas coisas? Por exemplo, Principalmente da influência que tem. indoutrinação, desinformação, já falámos outra vez, poderá estar a ser um dos fatores da felicidade das pessoas, que até saiu o índice de felicidade recentemente e acho que Portugal está tudo fodido, mas Sim. esperando. Eu acho Yeah. que Portugal tem... Desculpa, foi-me ouvir. não é só Portugal, mas acho que o mundo em geral em si
A felicidade afeta muito com base na internet, mais na social media. Camada mais jovem, se calhar também. Sim. Com base de olhar para as outras pessoas todas felizes e se tiver um momento complicado na vida só vai agravar. Tipo, ver as pessoas cumprir os sonhos delas, tipo, muitos contentes tu ficas com essas pessoas, tu vais sentir aquela parte sempre dentro, um bocado tipo, não podia ser eu. Mas, tipo, ao mesmo tempo, nós sabemos que a maior parte, tipo, eles só publicam o que é bom na vida Sim, deles. mas esse é o problema. Todos nós sabemos isso. Sim, mas o problema é esse. O problema é que eles só publicam o que é bom na vida, então para ti, ou não é para ti porque tu, pronto, já tu vais a esse ponto, mas existem pessoas que vão achar que aquelas pessoas vivem sempre muito bem, estão sempre muito felizes. Porque é que eu não sou assim. E cria aquela estabilidade mental e começa um pouco a cair. Eu acho que isso aí a culpa também já é um pouco deles. Porque também, tipo, se tu actually achas que eles são felizes a 100% todos os dias, o dia todo, és um pouco delusional. Sim, até pode ser culpa deles, mas como a internet existe, está a dar um boost Sim. nisso. É isso que o Pedro quer dizer. Sim, dá um boost. Acho que antigamente já existia, né? Simplesmente a Às internet vezes, faz com que isso chegue mais sim, rápido e a todo lado. Basta só veres um post num dia em que estejas menos contente e o teu dia te fica um bocado pior. Basta que vejas o quê? Desculpa. Vejas um post tipo no Instagram. Uhum. Por exemplo, Do Andrew Tate com 30 mil mulheres, como o Equipe quer ter duas, não consegue ainda. Eu não disse que queria ter duas. Queres ter mais que duas? Não, eu disse que queria fazer uma homenagem à Terroir, basicamente. O que eu quero mais ou menos Por acaso- dizer é tipo, basta só tipo, estás um dia que está tudo a correr mal, certo? Tive a oportunidade para fazer mas É triste. que desperdício de vida. Nunca mais vai-se voltar a repetir esta oportunidade. Eu vou morrer É assim, a descontente. internet trouxe coisas muito boas também, atenção. A capacidade de chegar a informação, antes não tinhas tanta capacidade. É bom e é mau. Pois, eu sei, mas... Pela uma das desinformação coisas também. boas- Sim, Não é? sim, mas a desinformação, pronto, já sabemos que existe. Mas a informação verdadeira que chega é mais rápida do que chegava antes. Sim. Tens mais capacidade de saber o que se passa no mundo agora do que se passava antes. Não sabias quase nada antes, porque existia muita informação omitida. Hoje em dia Mas, tens no mais entanto, capacidade. por outro lado, a informação falsa também Ele já falou sobre espalha-se isso. muito mais. Já? Foi isso que dissemos, Ok, é. é que eu Ele estava falou aqui a isso ver agora. o chat. Ele falou isso. Mas Tipo, sim, tudo tem os seus prós e contras. exato. Tem isso, é exatamente como tu disseste, tem os seus prós e contras. Eu acho que os prós são maiores que os contras. Mas que os contras existem e são fortes, Eu existem. Acho que os prós são mais que os contras. Eu acho que depende muito da perspectiva das pessoas também. Opá, sim, mas Entendes o que eu quero dizer? sim, tu com a internet hoje em dia consegues conectar com muitas mais pessoas, muito mais rapidamente. Porque imagina, Consegues manter contacto com pessoas que estão no exterior sem ter que gastar dinheiro em roaming. mas imagina que tu estávamos a falar da informação, agora chegar a todo mundo muito mais rápido, por exemplo. Sim. Para ti é um lado positivo, é um pró. Ou seja, tu consegues saber o que se passa no mundo através de um clique. Praticamente. Não significa que seja 100% correta, isso obriga-te Sim. a pesquisa, Sim, mas a pesquisa com base na informação. mas vamos consegue chegar a uma assumir, veracidade. que é correto. Ok. Agora, acaba de ser uma questão de perspectiva, porque para ti é um pró, para mim não é o caso, mas poderia ser um contra. Sim. Eu podia achar que ver a informação toda do mundo através de um clique é uma merda, porque vou estar a absorver a miséria toda do mundo através de um clique. Tens o que eu quero dizer? Sim, mas depende É uma muito do que questão tu quiseres de pesquisar. perspectiva. Sim, mas o bom da internet é que tu consegues Sim, neste selecionar momento- o que queres pesquisar. Neste momento eu estava a falar em específico de notícias e normalmente notícias costuma ser tragédia, né? Correto. Principalmente quando é o mundo inteiro. Pá, não acontece tragédia todos os dias em Portugal, de cenas mesmo graves, mas no E mundo neste- todo vai e acontecendo. neste- Israel, momento eu- Palestina, Ucrânia, Rússia. Eu honestamente considero este momento Ainda olhar hoje- o jornal de notícias na televisão é mais deprimente do que ir à internet. Sim, também. Porque tu ligas o jornal, seja CMTV, seja uma coisa qualquer, e a primeira coisa que vai-te aparecer é ou morreu alguém aqui em Portugal, ou aconteceu isto, ou aconteceu isto agora em Israel, ou Chega, aconteceu está a isto. falar. Pronto, acontece uma quantidade de coisas logo no jornal, no telejornal, em que tu ficas logo tipo, que coisa deprimente. E muitas vezes a internet permite ver um vídeo do YouTube que te alegra o dia. Olha esta. De veras complicado. Se eu estivesse aí, vocês iam ficar com o cérebro todo fodido. Ele está convidado para o próximo podcast, que vai ser Portugal é racista. Outra mão. Tan, tan, tan. Ok. Mas pronto, basicamente a internet permite fugir um pouco ao mundo real também. Quando o mundo está muito pesado, como é agora o caso, a internet permite um escape. Sim, tens jogos, por exemplo. Não é? Jogos É um como- pouco fugir à realidade. Quando estiveste na pandemia, uma das grandes escapatórias que as pessoas arranjaram foi, por exemplo, o roleplay. Isso é uma indireta para mim? Não. É uma Eu indireta fiz o para nós mesmo. os dois? Eu fiz o mesmo. Eu fiz o É mesmo. uma indireta para nós os dois. Então, Não, é uma verdade.
É bastante direta. Tu não podias, Direta, yeah, tu não direta. podias ir lá fora, à rua, Por sem acaso- usar máscara. No início da pandemia não podias, só Sim, podias ir às compras se fosse em casa e comprar bens essenciais. Sim. E a maior capacidade que tu tinhas para poder fazer de conta que estavas lá fora é estar a jogar RP. Mas eu vou ser sincero, não foi o meu caso. Eu ia insultar baguetes para o CS. Pá, eu também, mas o que eu estou a dizer é... Eu acho E que ele- raramente joguei RP durante a Ele já pandemia. conhecia RP antes disso. Eu joguei Sim, mais também. RP durante a pandemia do que jogo agora. Eu joguei muito mais RP antes da pandemia do que durante. Durante a pandemia foi tipo CS, LOL, cenas assim. Nosso jogo preferido. Jogámos Valheim, bué merda. Acho que o que menos joguei foi RP na altura. Provável. Joguei agora, quando voltei para o RP foi agora, tipo, final de 2023, foi ali Mas tipo, toda a gente... junho ou setembro. Imagina a pandemia sem agora? internet. Pandemia sem internet. Imagina. Olha, eu curtia. Curtias? Sim. O que é que tu fazias? Bro, primeiro eu adoro... Sair de casa não saías. Não, não, mas eu adoro jogar jogos de tabuleiro. Ias jogar jogos de tabuleiro com quem? Com os teus pais? Sim, Pronto. É uma opção. acho que era super fixe. E se eles estivessem em teletrabalho? Ver filmes. Pá, não tens internet, não vais ter Netflix automaticamente, mas tens tipo a televisão. E a televisão, nesses momentos, estava a passar mais filmes do que o costume, porque não tinham tantos programas devido a estarmos em pandemia. Sim, mas não tinha Netflix, não tinha internet. A televisão, Pronto, SIC, vias a ver- TVI, Pronto. passavam mais filmes que o costume. É isso que eu quero dizer. Tu sabes que só ias ter acesso a 4 canais, praticamente só. Sim, Porque as boxes têm cá a ligação por rede. sim, eu sei. Ou seja, só ias ter 4 canais e RTP, esses 4 canais SIC, TVI, não te garanto basicamente. que ia estar a dar filmes. Mas na altura da pandemia, o que eu quero dizer é, na altura da pandemia dava muitos mais filmes, Mas sabes porquê que dava muitos mais filmes? porque na não pandemia? havia programas, porque as pessoas estavam em casa e não podiam estar a gravar. De certeza que é por causa disso? Claro que sim. Ou eles não se aproveitavam de facto de ter canais de notícias próprios para poder dar as notícias e poder aproveitar os canais generalizados para poder dar filmes, enquanto numa ocasião em que não tivessem os canais noticiários podiam dar notícias constantemente nos seus canais. Não acho que fosse esse o caso. Achas que não? E achas que iam estar a fazer o quê? Passar notícias 24/7? Poderia ser. Não faz sentido. Olha o caso do CNN nos Estados Unidos, foi só isso? Não, A pois é. CNN em todo o lado é só isso. Ih, A CNN em Portugal é só notícias. Prontos. Mas tipo, a maior parte, muitas notícias são tipo merda. Precisamente. Não interessa. O que eu quero dizer é, a cena é, tu estavas a perguntar o que é que eu faria, certo? Sim. O que eu faria era, como nessa altura os canais dariam mais filmes que o costume, se estivesse a dar um filme e eu Olha, tivesse interesse, via. um bom ponto que tu não falaste, foi posto ali. O quê? Olha, lê os 2 últimos comentários. Em voz O alta, se faz último favor. eu já li. Lê o antepenúltimo então. Em voz alta, se faz favor. Vi um filme que o gajo pensa que é um avião. Não, tu não estás a ler os comentários. Isto levou A desconecto. natalidade ia subir de caralho. Espera aí. Antigamente não havia TV nem Não. rádio e as famílias eram todas numerosas. É um bom ponto. Não, nem ouvi. Como assim vi um filme em que o gajo pensa que é um avião? E depois manda-se do telhado e tenta voar. E depois eu já tinhas lido isso. isso é. Isto não é um filme. Isto é Dr. House. Sim. Isto é a série Dr. House, em que ele está no manicômio. Não está no manicômio, desculpa. Ele está numa cena para sair das drogas. Porque Na ele era clínica de adicto. reabilitação. Exato. Estava-me a esquecer agora do nome, não interessa. E E ele está a dizer que não é Dr. House. É. Ele que não diga as neiras. É. Ih. Se não é Dr. House, ele que diga o nome do filme. Alguém vai ter que pagar a Não, mas mesa. literalmente acontece isso. Não, é mentira. Não acontece nada. O gajo não se considerava um avião. Ele considerava-se um super-herói. É parecido. E o gajo levou-o para uma cena daquelas de ar, te dá ar e tu ficas tipo a flutuar, estás a ver? A voar, basicamente. E, ou seja, o gajo aí começou a acreditar que voava, chegou ao parque de estacionamento e atirou-se. Já reparaste todas as possibilidades que a gente deu? O Leandro nunca falou em levar uma namorada à casa durante a pandemia e... Pois é. Mas acho que gajo é autista. Grande homem, Aí. não é? Como é que tu vais levar uma namorada à casa durante a pandemia quando não podes sair de casa? Metes a beber contigo. Mas não podes, porque a pandemia já começou. Bro, fazias antes. Tu não eras É, todo... eu- Bro, olha, vem aí a pandemia, anda a viver, foda-se. Tipo, Eu quando estava a trabalhar tinha o meu patrão que dizia assim, olha, esta merda vai fechar toda daqui a uns meses. Está bem, as pessoas tinham uma noção que ia fechar. Isto foi quando daqui a uns meses. isto foi o que aconteceu quando apareceu os 2 primeiros casos no Hospital São João. Óbvio, toda a gente já sabia que isto ia Pronto, acontecer. então já sabias levas a namorar para casa. Não. Menos as faculdades. Por- As faculdades não 30 anos a fechar. Não, porque não sabíamos que ia durar tanto tempo. Levas a namorar a casa na mesma. E sabemos que sabias, ia ser tipo um mês, se tanto. Não aguentas um mês sem sexo?
Já percebemos que não, Pedro. Já percebemos que não. Não é esse que está em causa. Parece. Porque, tipo, o que tu... Porquê? Ok, levas a tua namorada para casa. Pronto. E o que é que vais fazer com ela? Durante a pandemia? Sem internet? Bom dia! Estás a ver? Eu Não aguenta um mês sem sexo. Eu estou a gostar O que é que vais fazer da... sem internet? Ah, não podes falar, nem jogar jogos de tabuleiro, pelos vistos. Olha os tempos antigamente portugueses. Eu estou a gostar muito da vossa dinâmica Explica hoje. porque é que os avós tinham 9 filhos. Então, porque... Sem internet? Estavam em pandemia. Não, porque gostavam de foder, é diferente. Porque estavam em Tu não pandemia. gostas? Tu não gostas? Mano, foi a peste negra. Fodeu-os a todos. Ela é não binário. Continua. Eu estou a gostar muito da vossa dinâmica hoje. Até vos achei que isto era um back and forth, que é raro. Como assim Foi sair fixe. e passear estás na pandemia? Esta pessoa não está a ver o podcast. Continua. Quem é que Quem é? é que é? A Fantasy. Ei. Lá está. Ela é uma... Estávamos a falar em pandemia. Não, ela está a ver Sem o podcast. passear. É, Não ela está a não- ouvir, ela deu mute. Ela é uma das top Quer dizer, viewers. mute não, deu deafened. My bad. Mas bem, Sair passear. Como Na já pandemia, estamos- Com a polícia. Não, foi ao jardim. Estás a brincar? Eu ia ao jardim, era mesmo top. já estamos perto do Era o limite. teu passeio. Como é que era? assim, Higiênico. eu tenho sorte de viver numa moradia, né? E parece que não, se calhar, imagina. Tu Ela não entendeu tu sem poderias net aceitar. só. Pois, compreendo. Sem net? Ah, porque há um bocado falámos sobre isso. Pois, sem net, pronto, sem net. Estás a ver? Saías, Ela deu passeavas. Pois, Ela tu deu sem décimo. net, tu saías, passeavas, ias fazer o que quisesses. Uhum. Agora, em pandemia, sem net. Pronto, Ias apanhar Pokémons? sem net. Última coisa Eu não disse rápida. Pokémon Boas, Go. I got you. Podes ser maluquinho da cabeça e ver Pokémons, caralho. Vamos apanhar Pokémon. Enquanto voas. Enquanto te atiras da... Yeah, enquanto és um super-homem e um fucking avião, Tu um helicóptero de ataque. Tu identificas-te como Ash. Ketchup. Gonna catch them all. Eu estou a fazer três coisas ao mesmo tempo, sorry. like, Chegas não à faz beira mal. dela, tiras o instrumento para fora e dizes Pokébolas. Não teve tanta piada. como A internet eu é uma pensei, coisa boa se for bem utilizada para fins produtivos. Infelizmente, muitas pessoas usam para fazer bosta. Concordo. Como nós. Neste momento. Na real, não olhes para aqui, não está a dar. Como assim? Não, estou a brincar. Ok. Como assim? Não. Eu já vi que isso não está a dar, mas isso é doença. Eu também estou a fazer o mesmo, por isso eu não vou. Mas bem, para terminar, assim uma coisa muito rápida, porque eu sei que há pessoas que pensam assim. Há quem diga que o tópico que discutimos hoje é algo que nem deveríamos perder tempo a Não tem na discutir. mesa, pá. Espera uma pizza. É algo que nem deveríamos perder tempo a discutir, é o tópico de hoje. Sem querer, meu. O que é que vocês acham sobre isso? Sobre o quê? Que não devíamos Eu sabia que vocês me estavam a ganhar uma tosta. que Então, tu estás a falar quando tu é um está a conversar. tópico que não devíamos discutir. Há Porquê quem, que não se- há quem há quem diga diga. que são E tópicos porquê que estamos que a não perder devias- tempo, que devemos focar noutras coisas, que isto é coisas que não devíamos estar a Todos os discutir. O que é que tópicos dizes são sobre tópicos que estamos a perder tempo. Mas why? Elon Musk por baixo assinado. Todos os tópicos merecem discussão. Pelos vistos, não. Isso aí. Eles dizem que não. Há quem diga que não. É uma questão de Isso está opiniões, errado. não é? É uma questão de opiniões. Tipo, eles estão-se a cagar para o pessoal que é LGBTQI+, com não sei quantas... Sim, é a opinião deles, mas eu, na minha opinião, deve ser discutida. Porquê? Na minha é meio indiferente. Democracia. Democracia também? Não, é meio indiferente. É indiferente, ok. É, tipo, se discutirem, ok. Se não discutirem, ok. Eu acho que é relevante discutirmos, primeiro porque ele diz que vivemos É, numa é. democracia e a definição de democracia é discutir ideias, pronto, Para chegar a um bom comum. exato, para o bem comum. E isso leva-me ao segundo ponto, é que eu importo-me com o bem-estar das pessoas. E por quer não quer não é só o estado económico do país que dá o bem-estar às pessoas. Também há questões sociais que influenciam muito a vida delas Claro. e por aí fora. E eu acho que isso também merece falar. E depois, não sei se já ouviram aquela expressão que é as pessoas conseguem mastigar a pastilha enquanto andam, ou seja, não consegues fazer duas coisas ao mesmo tempo, não é? Não é por estarmos a falar disto que não podemos falar de outra coisa. Claro. Pronto, tem a ver com isso. Claro. Pronto. Alguma última coisa? Eu acho que perdemos. A minha mãe consegue lavar a louça enquanto fala comigo. Será que ela fala mesmo contigo? Isto foi uma indireta para tipo mulheres lavam a louça. Identificas-te como uma mota? Claro. Leandro Mota. Rum, rum. Estás a brincar, mano? Ele tem que se identificar como Mota. Olha, eu tipo, quando vou trabalhar como fiscal, existe lá um bacano de uma equipa que se chama Mota também. Uhum. Eu fico sempre perdido. Quando ele diz, oh Mota, e eu olho para ele, tipo, eu sei que não é para mim, mas Dá-te aquela vontade de olho olhar. e dá-me vontade de dizer diz, caralho. E as pessoas Ouve-se todas do a outro olhar, lado. aquele gajo identifica-se como uma mota, coitado. Foda-se. Menos se alguém passar. Era mais perigoso se alguém passasse por ti com uma moto a fazer vrum vrum e tu. Aí fiquei mesmo triste quando eu pedi uma moto ao meu pai e ele disse, já te dei quando nasceste. Da puta. Não foi mentira. Quando nasci. Não é? Pois, não foi mentira. Ele não mentiu. Nojo. Queria uma moto. Sempre que eu vou ao trabalho,
passo na Casa da Música e tem lá tipo um spot para bicicletas, motos e tal. E tem lá motos mesmo lindas, mano. Foda-se, que inveja. Mas bem, Quem quer comprar uma a meias? Querias ser uma moto tu? Eu tenho para aí 7 par de meias em casa. Se arranjares lá. Então, mano, foda-se, foi boa a piada. Vai-te foder. Comprar uma a meias. Oh, Pedro, vai para o caralho.